Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna, estou aqui com a minha companheira maravilhosa, a Ju. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Bru. Hoje eu já preparei o meu lencinho, porque como duas mães de mielo. Vem muita coisa Vem por aí, muita né? coisa. Por que vem muita coisa? Porque hoje temos uma convidada aqui, digamos assim... Diferenciada. Diferenciada por quê? Porque ela vai trazer os relatos dela desde a infância até hoje, aí na forma adulta, né? Sobre a questão de superação, né? Porque a gente trouxe hoje, né, a nossa convidada, que é a Mari Rocha, dona do blogger Mielo Meningocelli _, e ela vai relatar como que ela passou por toda essa situação, né, Ju? Porque, para quem não sabe, a Mari é uma pessoa com deficiência, né, hoje já na vida adulta, então ela vai trazer todas essas informações que eu, como mãe, que tem uma criança com mielo, que o Otávio aí tem 4 anos, a Ju que tem o Pedro, que tem 5 anos, né, a gente tem essa curiosidade de como vai ser, né, o futuro dos nossos filhos. Então a Mari veio hoje para poder sanar as minhas e as dúvidas de vocês também aí de casa, né. Bem-vinda, Mari, é um prazer em ter você aqui, né, Ju, no Pod.cast PCD. Eu agradeço pelo convite e muito obrigada, Ju, Bruna, por fazer esse convite para mim estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a mielo, né? Como você mesmo disse, eu tenho mielo, nasci com a má formação, hoje com 26 anos, né? Na fase adulta já, e vim compartilhar um pouquinho, como eu já faço na página, falando um pouquinho da minha história, meu conhecimento, um pouco que eu tenho ainda, né? Porque todos os dias a gente tem algo para aprender. Com através certeza. da mielo. Conta pra gente aí como que foi quando você descobriu, né? Assim como quando você entendeu que você era uma pessoa com deficiência. Como que você soube lidar com isso lá na sua infância? Então, meus pais, eles sempre me falaram que eu tinha uma deficiência e eles sempre me falaram sobre a mielo. Então, eu reagia de uma forma, para mim, uma coisa normal. Eles aceitaram? Aceitaram, trataram de mim desde pequena, porque eu nasci com a mielo, meus pais só descobriram assim que eu nasci, né, no caso. Uau. Só assim, logo que eu nasci, foi quando o médico chamou o outro, né, o chefe do hospital, para ver que eu tinha uma má formação na coluna. E aí, o que aconteceu? O médico falou para liberar para mim morrer em casa, pois a minha família não tinha condições financeiramente de estar arcando com um tratamento. Você nasceu onde? Desculpa perguntar. Eu sou de Ituaçu, Bahia, Chapada Diamantina. Então, é uma cidadezinha pequena. Até hoje, né, não tem muitos recursos. E desde criança, né, eu trato aqui em São Paulo. Agora eu faço tratamento em Salvador também. Mas eu só consegui o tratamento adequado, assim que eu nasci, só em São Paulo, depois de 16 dias de vida. Foi quando tive a correção da mielo. Nossa, então quer dizer que você nasceu e o médico pediu não fez a cirurgia de correção na hora? Não. E pediu para ter alta para ela morrer em casa? Isso. Essa pessoa não foi presa, não? Não. Para você ver que é a falta de informação, né, Ju? Exato. Médico falar, não, é uma criança com mielo, pode dar alta para a mãe com essa criança para ela morrer em casa? Isso. Foi quando pessoas da família da minha mãe, né, teve a atitude de levar para outro médico, e foi aí para outro especialista disse, não, mãe, você pode lutar pela vida da sua filha, que eu já vi crianças nascerem com deficiência mais grave e ter uma vida normal. E a sua filha, eu já conheço crianças com o mesmo problema que ela e tem uma vida normal. Então, lute pela sua filha. Aí, fui para a Vitória da Conquista, no caso, meus pais levaram para a Vitória da Conquista. Foi quando cobraram 7.500 de cirurgia. Naquela época, não tinha, realmente, meus pais não tinham condições de pagar aquela cirurgia. E aí, o hospital só fazia correção se tivesse o dinheiro, né? Pelo SUS não tinha naquela época? Não tinha. Tanto que, assim que eu nasci, minha mãe não chegou a fazer nenhum tratamento, ultrassom. Então, já foi um choque, né? Para todas as mães que têm
que tem filhos com mielo, principalmente aquelas que recebem a notícia assim que o filho nasce, mesmo até hoje, né, fazendo tratamento, descobre hoje, é assim que a criança nasce, imagina naquela época, né? E assim, só depois de 16 dias de vida que eu consegui vir para São Paulo com a ajuda de parentes, com a ajuda de pessoas que a gente nem conhecia, né? Que para conseguir a passagem também naquela época, precisou pedir os pessoal da rua aqui em São Paulo, as pessoas ajudaram, os vizinhos da minha família. Foi que eu vim para cá e aí fiz a cirurgia da mielo. Em que local você fez? Hospital Santa Marcelina de Itaqueras. Foi lá que você fez a correção da Isso, mielo? foi lá que eu fiz a correção da mielo. Aí, devido à demora de eu ter feito a cirurgia, eu tive meningite. Eu acabei pegando a infecção e tendo a meningite. Tive que ficar na UTI, alimentação por sonda, sem contato com outras crianças, né? Nossa, Até Mari. mesmo com a minha mãe. E aí, depois eu recuperei sem sequelas. Os médicos não milagre. encontraram, os médicos não encontraram sequelas nenhuma da meningite. E depois que a gente pensava que estava tudo ok, tudo bem, porque a gente é da Bahia, né? Acreditando que a gente vinha embora, era mais ou menos uns 7 meses para 8 meses, eu desenvolvi a hidrocefalia. Todo esse tempo você ficou aqui em São Paulo. Todo esse tempo fiquei em São Paulo. Processo de recuperação, né? Isso, a fase de recuperação, avaliando, né? Para ver se estava tudo bem Alguma comigo. intercorrência E pós-cirúrgica, aí foi né? quando surgiu a hidrocefalia. Aí, nesse tempo da hidrocefalia, foi quando a cabeça só crescia. Os médicos falavam, mãe, vamos ter que fazer a cirurgia na Mariana para usar válvula, né? E um dia, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher de fé. E ela estava... Eu não sou filha única, né? Somos em 5 filhos, tudo criança naquela época. Tudo... Nossa idade são pouca diferença. Então, ela ouvindo uma oração na rádio, em casa, Deus tocou no coração dela para ir pro hospital. Assim que ela fez a oração, que ela ajoelhou, pediu a Deus um milagre, Deus tocou, mãe, vai pro hospital Santa Marcelina, leva a Mariana. E aí a minha mãe foi. Chegando lá, a médica virou assim, mãe, mediu a cabeça, né, que era até os últimos medições para fazer a cirurgia, para usar a válvula. Ela virou assim, mãe, a senhora é católica, evangélica, frequenta outro tipo de religião? Aí a minha mãe disse, doutora, eu sou católica, eu acredito muito em Deus e Nossa Senhora. Mas eu dou o nome da minha filha para todas as pessoas que pedir, porque eu acredito que Deus é um só. Exato. E aí ela virou assim, mãe, eu não sei o Deus que a senhora segue, mas Deus, ele fez um milagre na vida da Mariana. A hidrocefalia desapareceu. Nossa. Em questão, assim, de uma semana para outra, porque media toda semana para poder colocar a válvula, né? Então, o líquido desapareceu, porque a minha cabeça já estava grande. Vocês veem uma foto minha, eu não trouxe, né? Fica Mas claro mesmo quando a criança tá com uma hidro, a cabecinha... a cabeça abaulada, fica, né, quando é isso, fica pequenininho. bem grande. E naquele momento, a cabeça não estava mais grande. O corpo estava desenvolvendo normal e a cabeça tinha diminuído o líquido. Nossa, glória a Deus, né, Ju? Mais um milagre aí. Mais um milagre. E foi assim, os médicos, devido eu tenho pé torto congênito, né? Você nasceu com o pezinho torto Isso, congênito. nasci. Teve que fazer cirurgia. Não fizeram cirurgia. Não, eles acharam que acharam que não tinha como fazer uma cirurgia nos meus pés. Então, Nossa, não e cheguei é a tão fazer. comum hoje, né, Ju? A criancinha de mielo já nasce com o pezinho, já fazem a cirurgia, Faz a cirurgia, trata com coloca o gesso. né? Então, eu não tive, tanto que meu pé é cavo e torto, né? Eu ando pisando meio de lado. Então, assim, não chegaram a fazer cirurgia, não chegaram a usar gesso. Eu usei palmilha por um bom Nossa. tempo. Cheguei a usar palmilha, não cheguei a usar órteses quando eu era então, isso que eu ia criança. perguntar. Quando você fez reabilitação, se você fez, você utilizava as órteses Não. também? Não, eu só usei palmilha por uns tempos. Só que já era numa fase de 7 anos, mais ou menos. Nossa. 5, 7 anos de idade. Aí eu sentia muita dor. E eu decidi, por si só, não usar mais A palmilha. a palmilha. Então eu não quis. Eu sentia muito incômodo. Nossa. E o médico não fazia cirurgia.
não... Isso lá na Bahia, que Não, você aqui em São retornou. Paulo. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. Tá. Aí não fizeram. Então, até hoje eu tenho a deformidade nos pés. Mas Nossa. nunca é tarde, né? Hoje Pra eu... corrigir, Mari, nunca é tarde. Hoje eu uso órtex, né? Não é sempre, mas é só devido de alguns lugares que eu for ficar mais tempo em pé, para mim ter mais um equilíbrio. Mas eu ando, faço atividades em casa, Tem uma vida normal. tenho uma vida normal. Não Mari, atrapalha em nada. Como você falou aí, você tem outros irmãos. Sim. E como você viu essa questão de diferença quando você observava lá os seus irmãos, né? Que teoricamente não tinha nenhuma condição de saúde diferente da sua. Como você fazia algum questionamento para os seus pais ou até mesmo para os seus irmãos? Sim, minha mãe conta que eu sempre perguntava a ela, principalmente quando eu ficava com vontade de ir para a escola, né? Porque eu entrei na escola já tarde. Então, eu tinha muita vontade de estudar e eu tinha muita vontade de... Eu era uma criança, assim, muito ativa, né? Queria fazer de tudo, brincalhona. Então, eu perguntava pra minha mãe direto, mãe, por que eu não posso isso? Por que eu uso fralda e as minhas irmãs não, né? Que somos 3 mulheres. Então, eu olhava assim, eu comparava muito pelas minhas Quantos irmãs. anos você tinha nessa época, mais ou menos? Eu acho que de 5, 6 5. anos, mais ou menos. Essa fase foi quando eu perguntava bastante à minha mãe, porque eu não tinha aquele apoio. Porque, assim, quando a gente, principalmente na adolescência, né? A gente olha as suas irmãs usando um salto, você quer usar também, mas você não pode, né? E aí, tudo isso eu questionava, sabe por que eu não posso isso? Mas aí, da forma que ela chegava, ela me explicava. E também toda Ela vez... era amorosa para te Isso, transmitir essa sim. mensagem? Ela tinha aquela paciência, sentava, falava pra mim. Tanto ela como os médicos. Aqui, graças a Deus, os médicos daqui sempre me sentavam comigo e conversavam. Eu chegava, olha, você nasceu com um probleminha. E eles explicavam sempre. E eu era uma criança muito curiosa, graças a Deus. Porque eu aprendi muito da minha era por causa dessa curiosidade, né? Então, eu perguntava bastante eles sobre essa questão. E aí, eles explicavam. Se você usar um salto, você não pode quebrar o pezinho, pode machucar. Nossa. Então, tudo isso eu fui já entendendo desde pequena, né? E você aceitava bem? Aceitava bem. E aí, eu nunca tive, assim, aquela dificuldade maior de me aceitar nessa questão. Acho que a fase mais difícil, assim, de lidar era a questão, assim, de preconceito mesmo. Você passou, Mari, por essa situação de preconceito? Bastante, inclusive da família. Assim, porque eu falo da família, não vem dos meus pais, nem dos meus irmãos. Mas, assim, dos parentes mais próximos. Então, assim, os meus pais entendiam as minhas limitações, meus irmãos entendiam. Mas os de fora, que não tinha aquele convívio comigo todos os dias, não entendiam. Nossa. E aí, nessa questão, foi uma fase mais difícil, foi a questão disso aí, da família, né? O que eles questionavam, assim? Eles chegavam a te fazer pergunta ou te excluir? Me excluía. Eu não podia sentar nem no sofá, porque eles diziam que eu ia sujar, por conta de eu não ter o controle. Porque, assim, meus pais não tinham condições de ficar comprando fralda descartável, né? Eu usava fralda de pano. Então, assim, muitas vezes eles falavam, você não pode sentar no sofá porque você vai sujar. Muitas vezes, você pode fazer xixi. Se você sujar, vai prejudicar as coisas daqui de casa. Então, assim, foi uma fase difícil. Então, você não sentava, você não tinha aquele momento de socializar entre família ali, Mari? Não. Eu tive, assim, porque em casa não tinha TV, eu chegava lá, sentava no chão, num banquinho de madeira, para mim poder assistir. A não ser, não sentava, não podia sentar. Só apanhava eu para sentar quando meu pai chegava. Porque aí eles não admitiam que eles tinham preconceito de mim na frente da minha família. Nossa, gente. Mari, eu ouço, assim, me traz estranheza, porque é algo assim que é muito pesado, muito né? Forte, quando a gente vê essa discriminação de quem tá fora, né, é uma coisa. Agora, de quem são os nossos entes, né? Teoricamente, sangue do meu sangue. Como que a pessoa passa por isso, Ju? E com coisa material, né?
Tão pequena. Tão pequeno um sofá, gente. A gente criança ainda, né? Porque privar uma criança de sentar em um sofá. Imagina o seu psicológico, como que não ficava confuso, né? Porque, teoricamente, Nossa. você tinha um acolhimento ali materno, paterno, dos Isso. irmãos. E quando você saía dali de dentro da sua casa que ia pro externo, que teoricamente é um externo, um Isso. âmbito familiar, você não tinha. Próximo de casa, que era todo mundo junto, né? Onde eu moro é um lugarzinho onde todo mundo é vizinho, tudo perto, né? Então, era essa dificuldade. Mas até eu lidar com isso, aos poucos, aí depois eu fui parando também de sair. De ligar. De ligar, e eu fui tentando me adaptar também. Porque, assim, se eu me importasse muito com aquilo que as pessoas iam me tratar, eu nunca ia conseguir ter uma atitude de uma pessoa com as limitações, mas de viver, né? Ainda bem que você Então, pensou positivo. Exato. Então, eu não... Eu sofria, falar que eu não sofria, sofria. Sofria Claro que bastante sofre. nessa questão. Quem que não sofre, né? Ver uma pessoa da família te tratando mal. Mas eu tive que aceitar isso aí e acreditar que um dia eles iam melhorar. E realmente melhorou. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, eles foram entendendo. Eu fui amadurecendo, eu fui entendendo e tratando, como sempre, o meu problema, a deficiência. E a sua convivência ali dentro do âmbito escolar, como que era, Mari? Era difícil. Assim, Com quantos anos você começou a ir para a escola? eu comecei a ir para escola com 5 anos. Comecei tarde, né? Sim. Porque a direção escolar não aceitava a matrícula por eu ser uma pessoa com deficiência. Eles falavam que não tinha instrumento adequado para estar colocando uma pessoa com deficiência dentro de uma sala de aula. E com 5 anos você já andava? Já andava, já escrevia meu Com nome. quantos anos você andou? Eu andei com 1 ano e 2 meses. Nossa, que novinha. Que bom, né? Eu Mais um and- milagre. Isso, eu andei nova e eu tinha uma mente muito esperta. Assim, como eu falei, né? Eu sempre fui uma menina curiosa. E com 5 anos você já sabia escrever. Já sabia escrever. Minhas irmãs davam aula para mim em casa. Ai, Então, assim, como eu não estudava, elas me ensinavam em casa. Meus pais compravam caderninhas, faziam atividade. E aí eu aprendi a escrever meu nome. Com 5 anos eu já sabia meu nome completo. Então, a sua única dificuldade na escola eram as fraldas. Era as fraldas, era a questão da... a escola aceitar também, que a escola Então, não mas aceitava. eles não podiam aceitar só porque ela usava fralda. É porque eles acreditavam. Eles não porque, sabiam, assim, acredito. é uma escola, porque eu moro na zona rural, né? Então, era uma escola que não tinha banheiro, não Ah, tinha sim. professores que tinham a qualificação de entender que tinha pessoas com deficiência lá. Eles não sabiam Porque, assim, naquela época, o quê? Pessoa com deficiência, na maioria, até hoje, né? Você vê que na maioria das pessoas que tem uma pessoa com deficiência, eles acham que a pessoa tem que viver presa dentro de casa. São tratados não dessa dão forma, como se oportunidade. fosse... É assim mesmo. Desculpa a frase, mas muitas das pessoas olhavam como se a pessoa com deficiência fosse um animal que tinha que viver preso. Mas é assim mesmo. É assim Era mesmo. desse jeito. Ainda hoje existe essa Ainda hoje, cultura. até hoje, eu vejo através da página, eu vejo pessoas que conversam comigo que falam, olha, tem pessoas que... tem jovens, adultos que contam para mim que os pais até hoje prendem eles de sair, de conviver com outras pessoas, porque eles acham que pessoas com deficiência não têm o direito de sair, de fazer novas amizades, de estudar, de ser alguém na vida, né? De ter um cargo de trabalho. E isso faz total diferença, né? Para que você se fortaleça Isso. para conseguir passar por esses desafios, né? Com certeza. Eu tô ouvindo muitas pessoas me falarem assim, mas não é o ambiente que tem que estar preparado, é o seu filho que tem que estar preparado para o Mas ambiente. como se ele já nasceu com uma deficiência? Falando psicologicamente, né, de emoções, aí eu fico pensando, gente, se realmente não existe nenhuma estrutura no ambiente para o meu filho estar, para a pessoa com deficiência, seja ela qual for estar, como que o emocional vai estar bom se não existe acolhimento? Não existe estrutura, não existe lei que funciona. Para quem tem pouca condição financeira, então, piorou. A criança, ela já nasce preparada. Eu costumo falar isso. Porque ela já sabe de que vai suas passar? limitações. Ela já nasce preparada. Eu já nasci preparada. De tudo que eu passei, que já contei aqui um pouquinho,
Eu já fui humilhada na escola, eu tive que limpar o meu próprio xixi na frente dos meus colegas. Então, eu tive aquela atitude de eu mesmo tentar me defender. Mas o que acontece? Quem não é preparado são os seres humanos que estão lá com um cargo de trabalho. O que acontece? Não é nós com deficiência que não estamos preparados. A gente já nasce preparado. Já nasce. As pessoas Deus- que não estão. Deus dá uma vida para nós. Quando Deus escolheu para a gente nascer com deficiência, Ele já sabia o que a gente ia fazer, o que a gente ia ser. Tudo para nós já está lá. O problema é que existe muito ser humano que não tem aquele aprendizado que eles deveriam ter. Que é Nossa. entender que a pessoa com deficiência, elas são pessoas normais. Nossas limitações ocorrem, sim, tem as limitações. A gente tem uma certa dificuldade. Tem crianças como ela que tem dificuldade de aprender. Tem crianças como ela que tem dificuldade de falar, de ouvir. Mas o problema não está na gente. O problema está nos outras pessoas que não estão lá preparados. Que acha que todo mundo tem que ser igual, Que né? episódio foi esse, Mari? Você pode relatar sobre Da você escola. se limpar? Então, eu estudava ainda na escolinha próximo de casa. Eu era já criança ainda, eu creio que 9, 10 anos, nessa faixa. E aí, estudando normal, o que acontece? Meus pais trabalham na lavoura com fruta, né? E acho que eu chupei bastante melancia, e por eu não ter controle nenhum, né? Eu não A sua tinha... bexiga é ativa. Hoje é imperativa, mas a minha Imperativa. bexiga não era. Sim. Eu não tinha sinais nenhum que eu ia fazer xixi e nem evacuar. Não sentia nada quando eu era pequena. Sim. Os sinais só começaram na fase da adolescência. Então, assim, nisso eu estava na sala de aula com fralda, porque eu nunca usei fralda de adulto. Eu só usava fralda infantil, porque eu evitava o máximo... O volume. As pessoas Para perceberem. pessoas perceberem, para evitar isso, né, de um preconceito, alguma coisa. Então, eu sempre procurava usar fralda infantil. E aí, nesse dia, por eu ter ingerido bastante líquido, eu acabei molhando e passando da fralda, passou pro chão. E aí, eu tava lá, eu acho que foi até dia de prova, acho que nervosa também, por conta Nervosa, da é. prova e Nossa. tudo. Quando eu percebi que eu levantei, que fui entregar essa atividade, quando eu olhei, eu tava toda molhada, porque eu não tinha sentido, né? Aí foi a hora que eu falei, vixe, eu acabei fazendo um xixi. Aí ela falou, você vai limpar. Porque funcionário nenhum é obrigado a limpar o que você fez. Eu não tô ouvindo isso, não, Ju. Aí, se fosse Aí- outra criança... Aí eu saí da sala de aula, fui, peguei um paninho e fui limpar. Na frente dos colegas, na frente de todo mundo. Aí ela só liberou pra mim ir embora pra casa depois que eu limpei. Aí foi aí que eu fui embora pra casa. E a própria professora fez isso. A própria professora. Que sabia tudo que você tinha já. Já conhecia pessoas bem próximas mesmo de mim. Mais alguma outra coisa que você passou na escola? Ah, passei na fase depois que eu entrei no colégio também. Professor, eu não sabia que eu tinha um pouco de hidrocefalia, né? Eu descobri o ano passado que não é a necessidade de válvula, Sim. mas ainda tem um certo acúmulo de líquido no cérebro. Sim. E malformação da Chiara, né? Então, eu tenho aquela dificuldade de aprendizagem, principalmente em cálculo. Em outras matérias, não tinha aquela dificuldade, mas em questão que trabalha muito com a mente, eu tinha aquela dificuldade. Então, assim, já chegou numa fase que o professor achava que eu tinha dificuldade porque eu não queria estudar. Então, sim, Preguiçosa. isso. E foi assim que eu entrei no colégio. E aí ele começou a me imitar da forma que eu andava, porque eu O professor? isso. Eu manco, né? Sou manca, então ele me imitava, me chamava de burra por eu não conseguir resolver o cálculo, resolver a atividade. Então, tudo isso aí foi ocorrendo, né? Os tempos de escola que eu estudava. E entre outras E coisas, os alunos era complacente com você? Os alunos, poucos alunos, de 2 ou 3 alunos que eu já sofri preconceito, a não ser os outros sempre me trataram bem. Eram meus melhores amigos. Eu chegava na escola, assim que eu desisti de estudar, ter meu irmão chegar para mim e falar, né, para mim voltar a estudar. De 500 alunos, 450, todos tinham amizade comigo, porque eu sempre fui uma pessoa de pegar amizade com todo mundo, conversava.
E o que te levou a abandonar os estudos, Mari? Foi esse preconceito? Foi o trauma. Os próprios professores Isso. faziam você pegar o trauma da escola. Isso. Aí, tanto que eu tentei voltar para estudar e não consegui, porque os traumas trazem ansiedade, eu perco, toda vez que eu entro na escola, eu já tentei 3 vezes, os primeiros meses é tranquilo, mas depois eu começo a ter crises de ansiedade e eu perco o xixi, mesmo agora que já tem 3 anos que eu saí das fraldas, né, mesmo ainda assim, na escola eu perco. Aí a última vez mesmo, o corpo, os pés adormeceram, a mão, a boca entortou, naquela crise de ansiedade Nossa, ela mesmo. entra numa crise real, né? Entrei numa crise real. Aí foi quando eu falei, não, hoje eu não volto mais pra escola. Aí eu não voltei mais, não. E seus pais, Mário, o que eles falam disso? Eles queriam que eu continuasse. Tanto que a última vez mesmo que eu tentei voltar, eu queria fazer um curso, né, pra mim fazer enfermagem, algo sobre medicina. Depois que eu criei a página me trouxe aquele interesse sobre a Mielo. Então eu só queria focar naquilo. Eu assisto os vídeos, eu vejo aquele assunto da Mielo. Então tudo isso me deixa com aquela vontade, sabe? De estar lá junto, ajudando outras crianças. Então, eles me davam o maior apoio. Tanto que quando eu parei de estudar, eles ficaram tristes por mim. Fica, não tem como não ficar, não tem né? como. Não tem Mas como. toda vez assim, se eu dizer assim, hoje eu quero estudar, eles me apoiam. Tem que Aí se eu dizer assim, não vou, eles também me apoiam. Porque eles acham assim, que o que eu decidi pra mim, tá ótimo. Eles entendem com o seu Entende. limite, né? Entende? Eles entendem o meu Até limite. onde você E foi consegue. muita coisa que você passou, né, Foi Mari? muita coisa. Muita coisa. Eu, ouvindo Tanto- aqui você, eu sinto, né, como deve ter sido difícil, né, Ju? Dói em mim, porque eu sou uma mãe com criança com deficiência. O Otávio hoje, ele tem 4 anos. E nada impede que ele também passe pelas suas dores, pelos seus traumas, né? Nada impede, porque infelizmente a sociedade, ela tá aí mesmo para ferir, para machucar. São muito poucas as pessoas que acolhem essas pessoas que têm deficiência, muito pouco. Então, assim, é chocante para mim ouvir o seu relato, né? E a pessoa não pode falar, mas ela estava lá na cidadezinha do interior. Não, não é. Porque o ser humano, ele é ser humano em qualquer lugar. Qualquer lugar. Mas eu costumo falar muito para as mães, principalmente quando elas me procuram sobre essa questão se você soube que seu filho está passando por um preconceito, já procura logo o direito dele, já procura conversar com ele, e se for preciso, já leve para um psicólogo, para estar acompanhando, para estar sabendo, porque muitas das vezes, na escola que eu estudava, não tinha, naquela época, não tinha psicólogo, não tinha, e assim, como eu já falei na página, minha mãe, ela tem problema, né, de coração e tudo. Então, muitas das vezes, eu escondia dela. Você passava por essas coisas e você escondia, você não relatava. Pra não deixar ela nervosa. Isso. Porque a gente sabe, né, que problema de coração é algo grave. Então você escondia do seu pai, dos seus irmãos, de todo mundo. E você aguentou isso sozinha, né, Mari? Porque nenhum atendimento psicológico você tinha. Sozinha. Você e Deus, né? Não Isso. sozinha, você e Deus. O Senhor sempre te sustentando, né? Foi. Porque para você estar hoje aí, essa adulta maravilhosa, cheia de sucesso, eu acredito que foi Deus o teu sustento, né? Foi Deus. Deus. Então, hoje eu aviso muitas pessoas, eu costumo de falar, não quer dizer que aconteceu comigo, que vai acontecer com os filhos de vocês. Mas serve de um alerta para vocês ver, conversarem com as crianças desde pequena. Porque o que eu passei, pode ser que eles não vão passar, mas pode ser que vão passar, como eu já vi na página, que já teve crianças que passaram pelo mesmo que eu passei. E você tá aí como exemplo, que dá pra superar, que dá pra ressignificar, né, Ju? Exato. Essa situação. A gente fica emocionada contando um pouco, mas... Porque foge daquilo que a gente espera como ser humano. Isso. Que é o respeito, é o mínimo que a gente tem que ter o respeito. Ainda mais de um professor, assim. O que me choca é um professor. professor. Porque as crianças, elas
às vezes não entendem. Ah, por que que, né, o outro amiguinho tá de fralda, ou porque manca. Mas um professor, Que tinha que ensinar. quando a sua mãe fez a sua matrícula, eu tenho certeza que ela foi lá e explicou que você teria necessidade tinha da laudo fralda. médico, tudo. Então, assim, eles sabiam, né, que não era uma coisa que você estava querendo fazer. Foi Tanto que quando eu comecei a estudar, assim que eles negaram a minha matrícula, eu vim para São Paulo, os médicos fez uma carta vindo de Brasília. Foi uma carta especializada, apropriada mesmo, que naquela época os médicos buscou me ajudar. E eles assinaram e falaram, mãe, se negarem, entra na justiça, que é a obrigação deles aceitar a Mariana. Porque a Mariana é uma menina inteligente, é uma menina que não tem dificuldade de se relacionar com outras crianças. É uma menina que pode brincar, que pode fazer de tudo. Então, a Mariana, a deficiência dela não atrapalha. Pode ir, vai atrás da matrícula da Mariana, porque a Mariana pode ser água em um dia no futuro. E foi isso que eles fizeram. E todas as minhas matrículas, desde a escolinha de criança até o ensino médio, todos relatório médico. Todos. Mas infelizmente com esse dano psicológico que você teve, esse bullying aí, não permite que hoje você termine os seus estudos, né, Isso. Mari? É difícil, né? Hoje eu tenho vontade, sim, ainda de concluir, mas de uma forma que eu não precise mais estar na escola. Porque traz trauma ainda pra mim, traz aquela lembrança. E eu não quero ter aquela crise de novo que eu tive. Nossa, Mari. Eu antes de voltar pra escola, eu fiz acompanhamento psicológico, tomando remédio de ansiedade. Pelos médicos, eu estava preparada para voltar para estudar. Mas a mente não. Mas chegou lá, No Não começo, aconteceu. tranquilo, mas depois voltou tudo de novo. nossa, Mari. E relacionamento, Mari, como foi pra você? Você chegou a namorar na sua adolescência? Você Cheguei. passou... E como foi Então, essa sua experiência? meu primeiro relacionamento, né? Eu tive aquela dificuldade foi quando eu cheguei pra ele e falei, olha, eu uso fralda. Quantos você tinha? Eu acho que eu já tava com 18 anos, mais ou menos. 18 anos? Foi Isso. seu primeiro namorado? Isso, foi meu primeiro namorado. E aí foi quando eu falei pra ele, olha, eu uso fralda, né? Porque antes Ele sabia que você tinha mielo? ele sabia que eu tinha alguma deficiência, né? Mas eu falava assim da mielo, mas naquela época eu não me explicava bem sobre a mielo. E também eu escondia bastante. Eu deixei o relacionamento ficar mais sério para depois eu chegar para ele e falar, né, da minha deficiência. Porque o meu pensamento era assim, se ele realmente gosta de mim, ele vai ficar comigo. Só que isso não foi o que a minha mente... não foi o que aconteceu, né? O que estava em minha mente. Com 15 dias que eu contei para ele da minha deficiência, mesmo ele falando, eu te aceito do jeito que você é e tudo, eu gosto de você... Ele me deixou. Então, assim, naquele momento foi um momento difícil para mim. Foi na mesma época que eu desisti de estudar. Que eu tava passando, foi tudo junto. Então, ocorreu primeiro de eu ter desistido de estudar, porque eu tinha acabado foi a primeira vez que eu tive aquela crise de ansiedade e tinha fazer xixi na sala de aula. E aí parei de estudar. E aí começou a questão do relacionamento. E tudo isso fez com que eu tivesse uma crise de ansiedade. E aí eu fui me prendendo dentro de casa. Foi uma fase, assim, da minha vida que eu achei assim, ninguém gosta de mim. Depois que teve esse término aí. Isso. Aí você se isolou mesmo. Me isolei mesmo. Porque, assim, não foi só por conta dele e por conta da escola. Mas eu vi muitas pessoas falando assim, ele terminou porque ela não tem capacidade de ser uma mulher... Porque ela é deficiente, ela não tem como ser uma boa namorada para ele, ela não pode ter um relacionamento porque ela tem uma deficiência. Então, tudo isso eu ouvia de pessoas falando isso de mim. Mas mesmo você não é nada disso, tá, mesmo- Mari? mesmo sabendo, Essa deficiência tá na cabeça das pessoas porque elas não têm conhecimento. Você não é nada disso. De tudo isso aí eu sabia, sabe? Porque eu buscava dos médicos, eu sabia, eu perguntava aos médicos, doutor, será que eu posso ser mãe? Vai atrapalhar? Tudo isso eu perguntava antes pros médicos.
quando eu entrei no relacionamento, eu já sabia que a minha deficiência não atrapalhava em nada. Mas aí o que houve? Ouvindo isso e o término, a escola, eu tive um momento que eu dei depressão. Foi a sua pior fase, essa Foi, com foi a pior fase. mais difícil. Foi a fase mais difícil da minha vida, foi essa. Foi quando... Porque, gente, a depressão, quando ela vem na nossa mente, quando ela vem... Porque é uma doença que não é brincadeira. É difícil. É difícil. E é difícil de sair. Porque é fácil de entrar. E difícil de sair. É difícil de sair, porque é fácil de entrar. Realmente é fácil. Se você vê a depressão... tanta gente, até hoje, né, tá sofrendo com isso. E aí foi quando, depois de meses, eu tratando, tomando muito remédio, falando, os médicos que me atendiam falavam, falta de vitamina. Eu sempre fui branquelinha, que nem eu sempre fui. E com aquela crise de ansiedade, não conseguia comer, não conseguia nem sequer levantar da cama. Que foi essa fase e só deitada. Nem não levantava nem para comer, eu tinha apetite. Então foi bem forte, assim, a sua depressão. Foi. E aí eles falavam que era falta de vitamina, porque eu não tinha força nos braços, não tinha força no corpo, nada. Falavam que era falta de vitamina e colocando vitamina para mim tomar. E eu gastando remédio caro, porque foi um monte de vitamina. E aí tomando essas vitaminas e nada. Aí um médico falou, não, vamos fazer uns exames de sangue para ver. Passaram o exame de sangue. E aí, eles falaram, não, seu problema não é falta de vitamina, é outra coisa. Aí, eu já não tava bem da cabeça, né? Eu coloquei que eu tava com leucemia no sangue. Ai, meu Deus. Porque eles fizeram exame de sangue, né? Você achou que eles tivessem visto alguma coisa. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô com câncer. eu coloquei isso na minha mente. Aí foi que foi pior. Eita, E Mari. aí eu fiquei apavorada. Falei assim, pronto. E aí foi depois de um último exame de sangue, chegou um médico novo, né? Esse eu vou citar o nome, Dr. Rafael, né? Ele é de Minas, chegou lá no postinho e começou a atender. E nisso que ele começou a atender, eu fui passar nele, né? Mostrar um exame e falei assim, doutor. Ele olhou meus exames e disse, não, tá tudo normal. Eu falei, não, doutor, não tem cabimento. Eu tenho alguma coisa. Aí ele perguntou, por que, Mari? O que você sente? Eu fui falando pra ele. Aí ele virou assim pra mim e disse assim, não, eu já sei qual é o seu problema. E aí ele falou, o seu problema tá na sua mente. Vamos tratar? Porque tem que partir de você, pra você recuperar, você vencer esse problema. Aí eu falei, eu tô disposta, doutor. Aí ele passou um remédio, comecei a tomar, caminhou pra psicóloga. Comecei a fazer acompanhamento. E ele mandou eu fazer caminhada, sair de casa. Mesmo que era difícil, porque eu não queria mais sair. Mas de tudo isso que eu comecei a sair de casa, passei na psicóloga, porque eu tinha engordado bastante. Devido às vitaminas que eu tomava. Eu Tacando vitamina na Mari. Nem precisava. E devido a isso, eu engordei bastante. Eu tava com 70 e tantos quilos. Quase 80 já. Nossa, Mari. E quem tem ela tem a questão de ter grande aumento de peso, né? Facilidade já, isso, né? já tem uma facilidade de peso. E aí foi quando o remédio fez com que eu fui perdendo... Eu acho que eu não tava gorda, era inchaço. Né? Devido a tudo isso aí. Medicação. Aí perdendo peso. E fui melhorando. E aí eu tive a minha... mente veio assim, vamos melhorar agora. Eu vou sair das fraldas. Foi quando eu tomei a atitude de sair das fraldas. Falei, não, agora eu vou sair das fraldas, eu quero ser uma pessoa normal. E mesmo os médicos falando que não tinha capacidade de eu conseguir, eu falava assim, não, eu vou conseguir, eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora que eu vou conseguir. Mas, Mari, essa questão de sair da fralda foi por você ou porque você queria demonstrar algo para a sociedade nessa sua frase? Você falou assim, porque eu quero ser normal. Mas uma pessoa que... Só para você ver como a mente dela ficou. Ela chegou num ponto que achou que o fato dela usar a fralda não faz dela ser uma pessoa normal. Isso. Você acabou de falar isso. Então, essa mudança aí foi por você ou porque você queria mostrar para a sociedade que, teoricamente, você era normal? Eu pensava, Bruna, que se eu saísse das fraldas,
as coisas iam mudar para minha vida. Nossa. O meu pensamento era esse. Se eu sair das fraldas, eu vou ser uma outra Mariana. As pessoas vão te olhar diferente. Isso, as pessoas vão me olhar diferente e eu não vou ser mais uma menina que vai sofrer preconceito. Esse foi o meu ponto de vista. Então, assim, mesmo buscando, eu queria... durante 3 anos fisioterapia, não tinha resultado nenhum. Foi aí que Deus, ele mostrou na minha mente e disse assim, ó, você não tem que mudar pelos outros, você tem que mudar para si. É, o que eu acabei de falar. Para mim. E aí, eu já tinha me conformado de que eu não ia conseguir sair das fraldas, porque os médicos falaram que não tinha capacidade. E tentamos com 3 anos de fisioterapia, sofrendo porque eu saía da minha cidade, eu gastava 3 horas de viagem. Tinha vez que eu levantava 1, 2 horas da manhã para pegar o carro na minha cidade, porque eu moro na zona rural, né? Então, da onde eu moro até a cidade é 1 hora de viagem. Nossa. E até a cidade onde faz a fisioterapia, são 2 horas de viagem. Então, eu gastava 3 horas de viagem. E era assim, 3 vezes na semana. Eu não aguentava mais. O corpo doía. Estrada ruim, né? Que, Imagina. infelizmente, estrada ruim. E onde eu moro, né? Estrada de chão. Imagina, estrada de chão já é um desastre, né? E da cidade para Vitória da Conquista, onde tinha o tratamento adequado que o médico tinha passado para mim, também a estrada não estava bom naquela época, então eu sofria muito. Nossa. Eu chegava toda machucada já, porque qualquer esforcinho que eu faço, o corpo fica todo roxo, né? Então, assim, chega um tempo que eu falei assim, ó, não aguento mais. Eu não preciso disso. Pra mim deu. Pra mim deu, não preciso disso. Aí eu desisti. Eu falei assim, não vou fazer. Aí meu pai falou, não, tenta em Brumado, vamos ver em Brumado. Que Brumado é mais perto, né? Outra cidade mais próxima, nossa. Fiz 1 ano lá. Aí foi que também não tive resultados bons, positivos, né? Pra mim tá no ponto que eu queria. E aí eu falava, não vou conseguir sair das fraldas. E aí foi quando eu falei assim, não, eu vou... Não, na verdade, aí eu fiquei nessa aí. Fiquei nessa. Sem fazer nenhum tratamento, Isso, período. sem fazer nenhum tratamento. Aí foi quando eu resolvi criar a página, mas não com esse propósito de sair das fraldas, né? Eu resolvi criar a página por conta de uma mãe que pensava no aborto. Você conheceu uma mãe que pensava num aborto? Isso, eu conheci uma mãe que teve o diagnóstico da criança de aborto, né? Diagnóstico de uma criança com mielo. Dentro da barriga? Isso, dentro da barriga. E ofereceram para ela o aborto. Ofereceram para ela o aborto. Disse que a criança ia ser uma criança vegetal, né? Que a criança não ia andar, não ia falar, não ia ter uma vida normal. Eu já ouvi isso. Não posso julgar. É direito seu abortar se quiser. Com criança com mielo? Eu não sabia. Foi isso que o meu obstetra falou. A maioria das mães escutaram isso. Tanto que a maioria das mães que me procuram falam, o médico falou isso. Que meu filho não vai andar, não vai falar. E que é direito meu fazer o aborto. Já pensou se eu tivesse abortado meu filho, eu vou ser o seu? Olha, na época que aconteceu comigo, né, que eu descobri o diagnóstico na gestação, eu tive 2 opções. Ele falou, eu conheço um especialista, né, isso há 6 anos atrás, eu conheço um especialista em São Paulo que pode dar uma qualidade de vida para o seu filho, mas a gente não é especialista, eu não sei como que tá o caso dele, você vai lá e escuta dele. Ou então é direito seu abortar. Se quiser interromper a gravidez agora, a gente interrompe. Gente... E o Pedrão firme e forte aí. E nessa época aí, eu conversei com ela, porque ela tinha pesquisado no famoso Google. Gente, toma cuidado, viu? Não pode dar o Google. Não fique pesquisando isso, porque vê várias imagens. Né? Na a página pesquisa da Mari. Vai na minha página. carnal mesmo, né? Tem que chegar numa pessoa. Por isso a importância dos bloggers com as informações aí. Aí ela tinha pesquisado, viu um monte de imagem que chocou. Realmente choca. As crianças com o pé torto aqui no peito, a cabeça desse tamanho, enorme. Então, na hora eu falei assim, mãe, olha eu. Mandei uma foto minha pra ela, né?
Isso foi na internet que você conheceu ela. Eu conheci através de outra pessoa que que tem uma filha com Mielo, no caso, e ela falou assim, Mari, só você consegue ajudar, porque eu tenho uma filha e ela quer saber como a filha dela vai ser na fase adulta. Aí Então, você tá eu não vou adulta, né? conseguir ajudar ela mostrando a minha filha. Porque a minha filha está numa fase agora de tratamento. Ela está numa fase agora que ela usa órtese. Ela tem dificuldade ainda de se alimentar. Ela é um bebê ainda, né? E aí ela pegou e falou assim, conversa com ela. E aí eu conversei. Eu falei, olha para você ver. Essa sou eu. Eu nasci com mielo. Os médicos falaram, tanto que na época também aqui em Santa Marcelina, a médica falou para minha mãe, mãe, se a senhora soubesse que a Mariana ia nascer com mielo, a senhora tinha feito o aborto? E aí, imagina antes de saber, né? Se quando eu já nasci, o médico perguntou isso, imagina quando tá ainda na barriga, tá na gestação. E aí foi que eu conversei com ela, falei pra ele, olha, nessa época eu ainda tava com o namorado. Eu conversando com ela, ainda mostrei ela falou assim, você tem um namorado? Você tem uma vida normal? Eu falei, tenho. Aí eu mostrei pra ela, falei pra ela, não é a Mielo. A Mielo não é isso que você pesquisou. A Mielo, ela tem suas sequelas, tem seus problemas. E tem soluções, né? E tem soluções. Foi tratamento. isso que eu falei pra ela, tem tratamento. Eu falei pra ela, eu tenho um pé torto congênito ainda, porque naquela época os médicos não disponibilizaram fazer um tratamento. Mas Ou então a órtese desde isso. cedo, né? Porque não foi falta de tratamento da minha mãe na questão do Eu imagino, PES. porque ela vinha de lá até Isso. aqui, Ela ouvia vinha, os passava médicos. por todas Foram as os profissionais que não foram solicitou a causa. Isso. É porque assim, eu imagino Investindo. também que a cirurgia hoje pra corrigir o pé seja mais comum agora, né? Hoje é mais comum do que naquela época. Tanto que os médicos falavam que eu corria grave risco de perder o movimento se eu fazia essa cirurgia. Então, com 15 anos, eles me ofereceram em Salvador para me fazer. Eu, não vou fazer. Com 15 anos já não quis. Já Não desistiu, fez, né? se não fez quando era criança, imagina agora. Faço não. Meu medo era esse. Eu precisei uma vez fazer cirurgia no pé, eu morria de medo. Eu fiz, mas O foi... procedimento cirúrgico ninguém quer passar por Não, isso, né? ninguém quer. E nisso que eu conversando, voltando Com a mãe. com a mãe, nisso que eu conversando com ela, e aí depois de um tempo ela conversou comigo e falou assim, não, eu vou ter minha menina, tanto que ela é uma mulher católica, né? Nada contra a religião, mas ela é uma mulher católica e eu falei assim, olha, acredita em Nossa Senhora, já que você também tem a mesma fé que eu, acredita na intercessão dela, então vai, se apega a ela. Tanto que a menina chama Maria alguma coisa. E aí ela falou assim, me agradeceu. Eu pensava que ela poderia ter feito o aborto, a gente acabou perdendo o contato. Aí com uns anos, acho que com um ano, mais ou menos, encontramos na rede social, no Que Facebook. maravilha! Gente, pensa numa criança linda, que não tinha praticamente sequela nenhuma. Já pensou se ela tivesse Glória a sido... Deus, né? É o que eu Sequela falo, nenhuma. gente. E aí foi quando eu falei assim, não, vou criar a página. Eu acho que essa página pode ajudar mais Outras pessoas, mães devem outras estar mães. precisando, né? E Deus me tocou, de eu fazer essa página. E aí eu criei, tanto que eu criei e eu falei assim, vou criar uma data especial, que foi no dia 12 de outubro. Aí eu criei ela no dia 12 de outubro. Dia das Crianças. Dia das Crianças e dia de Nossa Senhora, né? Ah, também, verdade, É verdade. isso. Aí eu criei no dia 12 de outubro. E nisso só fui crescendo. Eu fui conhecendo pessoas. Fui conhecendo. E no final eu conheci o doutor Daniel Braga, Conheço o que Dr. é Daniel urologista, né? Especialista em continência urinária. E nessa da gente conversando, ele me mandou mensagem. E eu sempre fui uma pessoa de oração, né? E eu tinha feito uma oração para Santa Rita de Cássia, que é das causas impossíveis. E aí eu coloquei, já fiz novena e tudo. E no dia 22, que é o dia dela, o doutor Daniel mandou uma mensagem.
Ele me mandou uma mensagem perguntando umas dúvidas que ele tinha sobre a respeito de algumas coisas sobre o assunto da mielo. E eu conversando com ele que o meu sonho era sair das fraldas. E ele foi lá e disse, você tem exame em casa sobre da bexiga? Falei, tenho, doutor. Ele pediu os exames, mandei a foto. Ele fez a teleconsulta lá mesmo. E aí ele falou, Mari, começa a tomar esse remédio. Chama Impere. E aí você começa a tomar, porque a sua bexiga é imperativa. Ela dá sinais, você só não consegue segurar. Eu comecei a tomar 2, 3 dias. Foi até a minha irmã presenteou. Ela falou, vou te dar de presente. Que é um remédio já com um alto custo, né? É um valor alto. Ela falou, vou te dar de presente. Eu, com fé em Deus, você vai conseguir mesmo. E aí, a minha expectativa foi pouca. Eu falava assim, mas será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, eu fiz fisioterapia. Fiz 3 anos de fisioterapia, né, 3 Mari? anos em Não Vitória da consegui. Conquista, mais um em Brumado. 4 anos de 4 fisioterapia. anos E naquela nessa luta. Nossa, eu falei assim, mas será? Eu não peguei muita fé no remédio. Eu falei assim, claro, será que eu vou conseguir? Mas eu vou tomar. E aí, nas primeiras semanas, eu já comecei a perceber a diferença. Só que eu só fui sair mesmo, tirar as fraldas mesmo, em setembro. Porque aí foi quando eu tive a certeza de que eu não ia correr o risco de... Você sentiu segura, né? Isso. Foi quando eu senti segura, mas o remédio já segurava. E pra que é esse remédio, Mari? Você sentia alguma coisa conforme você foi crescendo a sua bexiga? Você acha que você começou a sentir, a perceber quando ela estava cheia ou Isso. vazia? Eu, até criança, eu não sentia. Eu não tinha sensibilidade nenhuma. Mas, assim, de 12 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir. Começou aos poucos, né? Sentia E vontade nessa época de fazer 12 anos, xixi. você não fazia tratamento pra bexiga? Eu só acompanhava, assim, Só o acompanhava. urologista, um exame normal de rotina Uhum. e o cateterismo. Sim. Porque eu faço o cateterismo E desde tomava bebê. remédio? Então, nessa época, o remédio foi suspenso, que era o Retemic, né? Retemic. Foi suspenso, porque ele não fazia mais efeito. Nossa. Então, eu não, nessa época eu não estava tomando remédio nenhum. E aí foi quando eu... Perdão, deu branco. Foi Com 12 anos, você começou Isso. a sentir. Aí foi quando, com 12 anos, eu comecei a sentir. E aí foi quando eu comentei, né, com o médico, ele falava que não tinha capacidade De sair de eu das estar fraldas. sentindo. Aí eu falava, doutor, mas eu tô sentindo vontade de fazer xixi. Ele falava assim, não tem capacidade. A sua mielo não causa isso. Nossa, se tivesse tido um apoio do médico desde o começo, Desde né? o Um começo. incentivo, um estudo maior, talvez teria saído até antes, né, Mari? Não, Tinha e saído fica até como uma antes. ressalva aí que as coisas na mielomeningocele pode mudar. Pode Porque mudar. antes, mais jovem, você não sentia. Não sentia. Quando entrou aí na pré-adolescência, já começou a Foi. sentir. Então Foi você quando vê eu que é comecei a tudo sentir. um mistério na vida É. dos mielomeningocele. Né? Tanto que eu não sentia nada. Nada mesmo. Eu fazia xixi, quando eu olhava, já tava toda molhada. Eita, Mari. E nessa época aí, o médico duvidou de mim. Eu precisei levar a minha irmã pra uma nova consulta que no exame que ele tinha passado. Falei, não, dessa vez a minha irmã vai comigo, que aí ele vai acreditar. Se ele não tá acreditando em mim agora, mas depois ele vai vai acreditar crer. com a palavra da minha irmã, né? Aí a minha irmã foi comigo e falou, não, doutor, é verdade. Ela sente. Ela sente, tanto que ela segura, ela trança os pezinhos. Porque eu transo as pernas e segura assim, ó, quando eu tentava segurar pra não fazer xixi na roupa, eu fazia isso. E aí ele falou assim, mas não tem capacidade. Aí eu falei, se não tem capacidade, eu não sei, mas que eu tô sentindo, eu tô. Aí foi quando ele passou a fisioterapia. Que aí foi quando fiz essa fisioterapia, aí depois não deu um resultado maior. Ele falou pra mim que pra mim fazer uma chamada biofeedback, mas na Bahia não faz pelo SUS, né? Imagina, se É um nem aqui em São Paulo tá É. tendo um biofeedback, imagina lá na Bahia. Porque aqui também é difícil, viu? É difícil. É difícil conseguir o profissional Especializado. que faça a fisioterapia com biofeedback. Porque é muito comum pra gravidez, né? Isso. Pós-gravidez fica com aquela incontinência, mas
Não é uma incontinência diferente do Diferente. mielo, né? Precisa de alguém que estude mesmo e crie um método pra isso. Tem, E eu encontrei alguns profissionais, mas são bem poucos. foi aí, nessa época aí que eu vim, aí eu tentando, não conseguia, tinha que lutar na justiça, eu falei, não, eu vou para São Paulo, vou tentar lá novamente, né? Porque eu já tinha pegado transferência para Bahia, eu já fazia tratamento na Bahia. Eu vou voltar para São Paulo, foi em 2020. Aí em 2020 eu vim para cá tentar sair das fraldas. E foi quando teve a pandemia, né? Começou o coronavírus. Aí eu fiquei 6 meses presa dentro de casa, sem tratamento. E foi quando... foi logo, porque eu criei a página em outubro, né? De 2020. De 2019. Ah, tá. 2019. Aí, em fevereiro... já estava aqui em São Paulo. Fevereiro eu vim para cá. Fiquei em maio, foi quando o doutor Daniel conversou comigo, foi quando o doutor Daniel indicou o remédio. Aí ele foi Bendito, doutor Daniel. Abençoado, doutor Daniel. abençoado. E foi até hoje. Até hoje eu não uso mais fralda. Saí das fraldas, né, com 23 anos. Mari, deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão de terapias, você não passou por esse processo de fisioterapia, fono? Porque é muito comum, né? Sim. A criança de mielo passar com fono, terapeuta ocupacional, fazer fisioterapia. Você não passou por esse Não. processo? Não passei. Porque assim, eu só vinha pra cá, era aquele exame de rotina, né? Até os médicos entendiam por... Ninguém encaminhou você para essa Não, terapia? Ninguém nunca não. solicitou? Não, nunca solicitou. Nem quando você vinha aqui, eles não falavam pra sua mãe, ó, Não. ela precisa de uma físio. Falava não. Que eu lembro não, sabe? Porque assim, a gente chegava aqui, já eram os exames de rotina pra fazer. Aí eu ficava aqui 6 meses, 3 na Bahia, voltava pra cá. Então assim, enquanto eu fui criança, eu não ficava muito tempo lá na Bahia. Você não teve dificuldade na questão alimentar? Porque tem criança que é seletiva, criança Eu com sou mielo. seletiva. Você é Eu sou uma seletiva? pessoa bem difícil de me alimentar. Não... Você tem essa questão sensorial também, que os mielo têm essa questão de textura, toque, para pegar, ou até mesmo para alimentos. Não, eu tenho aquela dificuldade de me alimentar mesmo, porque não é toda fruta que eu como, não é todo alimento que eu me alimento. Eu sou bem seletiva mesmo. Já começou desde criança. Só que assim, a minha mãe achava normal, né? E não Ela não é, tinha né? conhecimento. E até hoje eu sou muito ruim para me alimentar. Tanto que quando eu passei na nutricionista, a nutricionista teve que desistir. Ela falava assim, não, aqui não dá jeito mais não. Não deu jeito quando era pequena, imagina agora. Cresceu, agora não vai. Você tem alergia ao látex, Mari? Não tem Você não alergia. adquiriu, né? Mas eu também não gosto de leite, eu não tomo leite. Então, sim, nunca causou alergia. Você é um adulto seletivo porque não teve o tratamento Estímulo adequado. precoce. Estímulo Isso. precoce, né? Tanto que eles nunca encaminhou. Era a única equipe que eles falavam que eu tinha que passar é o urologista, o neurologista e o ortopedista. Só médicos, né? Ninguém nunca pensou em uma terapia. Não, Só médicos. só médico, ele só falava isso. E a minha mãe, por falta de conhecimento, Sim. eu só entendia essa parte. E você Quero acha que se eles te encaminhassem lá na Bahia, na sua cidade, você teria esse tratamento? Não. Ia ser muito difícil Até também. hoje. Não Até tem hoje. lá. É bem É uma difícil, cidade- Mari. É uma cidade que, para mim conseguir meus medicamentos, eu tive que lutar na justiça. Para pegar um medicamento que teoricamente é básico. Que já é do meu direito. Que é do direito da pessoa com deficiência, né? Aí você foi O lá medicamento. judicializar. Sim. Eu, chegando no hospital, hoje eu faço tratamento no SARA, e eles falaram, olha, você tem direito a esses medicamentos, eles têm que te dar todo o medicamento. Eles não davam. Mas e o SARA, eles não oferecem? Como que funciona o tratamento lá no SARA? O que eles te oferecem? Lá no SARA, eles dão tudo durante você estar internado. Durante você estar lá internado, eles lhe dão. Ah, sim, eles dão a órtese também, que é da gente. É Que- boa a órtese lá que eles Olha, entregam? é a primeira órtese que eu tive. É igual essa aqui, ó. Isso. Do mesmo jeitinho. Não machuca, não incomoda. Não. E eu também uso pouco, né? Eu não uso muito. E o atendimento médico deles é bom, é São bons. eficiente? É eficiente. Eu mesmo tive um bom atendimento lá.
É um E atendimento quando- humanizado, pode-se dizer assim? Porque E- falta sim. muito disso, né? É, porque assim, eu não sei outras pessoas, né? Porque varia muito de pessoa, mas lá em Salvador, pelo menos, eu tive um bom atendimento de toda a equipe médica que lá trabalha, fisioterapia, o neuro, eu não A cheguei, físio, você chegou a fazer físio lá no Sara? fiz fisioterapia. Em adulto, agora adulto ou Isso, adolescente? agora em adulto. Eu Você fiz fez teve a preparação da ótis que eu tive que me adaptar com a ótis, que é a primeira vez que eu tinha usado. Eles apanharam para mim fazer musculação, né? Lá nos exercícios que eu não fazia antes. E eles explicaram a importância dos exercícios para a pessoa comê-lo. Tanto É a que... manutenção, né? Porque você adquire ali na infância, É, mas uma vez que você adquire, você vai ficar fazendo a manutenção para manter, isso. né? Tanto que eu sou uma pessoa sedentária, né? Eu não faço exercício nenhum. Tem nem vergonha de falar isso. Olha, Isso que eu ia Mari. falar. Não faço. Por favor, Mari. Eu sou- Incentivos, mielos, Mari. Gente, não me copie. Não sigam o meu exemplo. Não sigam. Eu sou uma pessoa sedentária, assim. Eu não gosto de fazer exercício. Eu sou, Nem caminhada, Mari? Não, eu sou preguiçosa demais. Olha. Mari, Fica compra nem- uma fica nem bicicleta, vai vergonha. fazer um pedal. Eu fazia bastante quando eu era pequena. Eu andava bastante de bicicleta e tudo. Mas, Então. assim, aí a fase de adolescência, sabe? E aí tudo eu acabei me largando e não fazendo mais exercício. Eu jogava bola, tanto que quando eu passava no ortopedista, eu ficava impressionado. Porque o meu corpo, minhas pernas estimulavam muito bem. E o exercício é muito bom pra gente. Mesmo que eu não faça, mas quando eu era criança eu fazia bastante, né? Porque tinha os meus primos que a gente brincava. E muitos irmãos você tem também, né? Que te Isso. incentivaram. Então a gente brincava bastante e eu jogava bola, fazia uma coisa dali, outra dali. E aí a gente mora na zona rural, tem um rio, ia nadar, ia andar um pouquinho na lavoura, que meus pais Você fazia uma trabalham. aquática, uma física aquática, teoricamente. Ele fazia um triatlon, né? Que ela corria, nadava, pedalava, Então, jogava. tudo isso, assim, eu não fazia aquela fisioterapia que a gente vê hoje em dia, mas em casa era É a como físio se fosse. raiz, né? Isso. Então, eu estipulava tanto que os médicos ficavam impressionados a hora que eu chegava aqui. Eles falavam assim, nossa mãe, a Mariana, ela tá desenvolvendo tão bem. Tão bem, Exato, porque... porque é muito difícil o Mialo andar com 1 ano, né? É bem Isso. difícil, eu bem conheço muito poucos casos. É. Eu vejo também, muito pouco caso. E eu andei com 1 ano e 2 meses. Com 1 ano e 2 meses eu já estava andando. Que maravilha, E a minha mãe hein, fala Mari? que... E era braba, viu? Era braba. Andava aqui bastante. E assim, eu sempre fazia isso. Aí depois de adulta que a gente fica mais preguiçosa. Mas quando eu cheguei lá no Sara, que eu fiz estimulação, até o meu andar melhorou. Melhorou bastante, Olha, você Melhorou. percebe. Com 15 dias que eu entrei, que eu fiquei lá, é porque eles fazem uma internação, né? Fazer exercício, fazer fisioterapia, fazer os exames para ver se tá tudo ok com a gente. E aí eu fiquei 15 dias lá, e nesses 15 dias eu voltei em casa outra pessoa. Nossa, Mari, que E maravilha. deixa a gente outra pessoa. Aí a gente vê a importância, né, do tratamento. É. E aí eu entrei no Sara com o pensamento, eu quero melhorar o meu andar. Já consegui sair das fraldas, agora eu quero andar para mim não precisar ficar apoiando ninguém, né? Porque eu chegava, todo lugar que eu ia, todo movimento que eu ia, tinha que estar apoiando na minha irmã, quando não era minha irmã, minhas primas. Então, Você chegou a usar, não, porque você andou, mas já usou andador posterior, muleta canadense? Nunca precisou? não, nunca precisou. Precisar, às vezes precisava, né? Talvez precisava, né? A muleta pra... Que Pra você dar um falou que equilíbrio. apoiava. Isso, Pra não apoiar nas pessoas. então, eu não digo tanta muleta, era mais questão mesmo se eu usasse quando era mais pequena, era órtese mesmo, porque Pra ajudar no equilíbrio, né? só porque o meu pé ele não fica certo. Ele fica assim de ladinho. A parte dessa parte assim do calcanhar do pé que fica no chão, o resto fica tipo deitado, né, pra cima. Então, eu não foi essa questão aí que prejudica o meu equilíbrio. Ah, sim. E você se sente cansada, Mari, quando você anda, assim? Porque você falou que às vezes chegava e tinha que apoiar. Isso. Era cansaço que você Não. sentia? Não sinto cansaço. Tanto que eu faço
de tudo em casa. A única coisa que quando acabar, porque eu trabalho em casa, assim, né? Dona de casa, meus pais trabalham na lavoura e eu fico em casa, eu faço comida, limpo casa, lavo roupa. É ativa, né? Isso. Mas de tudo que eu faço em casa, eu tenho que deitar um pouquinho, porque a perna, tipo, trava, né? Dói. Não é dor. Não é? Não é dor. Eu falo assim, que trava, sabe? É um puxãozinho que eles dão na coluna. Eu não sei explicar. É tipo um limite, né? Tem É um limite que ela me avisa, ó, você exagerou hoje. Aí eu acabo de fazer uma coisa em casa, aí eu tenho que deitar um pouquinho, esticar as pernas, aí pra depois eu voltar. O Otávio também, assim, o Isso Pedro que eu é ia assim. falar, às vezes quando ele joga bastante bola, ele começa jogando super bem. Depois ele já começa a cair bastante, ficar desequilibrando bastante. Aí eu não entendo, né? Mas eu penso, ele deve ter cansado. Isso. Só que ele não para, ele continua lá, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Falo, meu. Então, aí eu faço assim. Assim que eu termino de fazer algo, eu deito um pouquinho, 3, 4 minutos, aí eu volto pra rotina. Mas é só pra não correr o risco de machucar a coluna, né? Prejudicar a coluna. O Otávio, ele deita quando ele vê que ele tá cansado. Aí ele mesmo fala, eu tô cansado. Aí ele deita, ele tem que deitar. Aí passa uns 10 minutinhos, ele levanta, agora eu tô pronto. Isso. Desse jeito, aí ele volta pra terapia. Dá Geralmente é uma terapia alívio na outra. coluna. É automático, ele deita, Isso, uns 10 minutinhos, ele fala, agora eu tô pronto. Aí ele vai pra outra terapia numa boa. Então... Uma recuperação rápida, né? É rápido, comigo mesmo O interessante é que rapidinho. ele tem 4 anos, ele sabe, Já né? sabe 5, ele o já limite sabe Já o limite sente, dele. né, o limite, o Perfeito, nosso é. limite. Tô cansado. Ele fala, tô cansado, mãe. Aí eu faço isso. Eu termino de fazer algo, eu tenho que deitar um pouquinho pra coluna não sentir um dano, né? Nossa, Mari, quanta coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, como que vem, com o seu blog que você tem, como que vem as perguntas? Em quais as situações que as pessoas te procuram lá, Mari? A maioria me perguntam se os filhos vão andar. A maioria. Então a maioria é mãe também. Isso, a maioria. A maioria das mães perguntam. A maioria das mães pergunta: será que meu filho vai andar? O que você responde? Olha, não tem nem como eu dizer, né? Se vão ou não. Mas eu busco informar de um jeito mais simples. Mas eu vejo a preocupação delas mais nessa questão, que eu acho que não é essa questão mais de se preocupar, né? Claro que não. Porque o andar da criança, a criança na cadeira de roda, tem hora que a gente é mais livre do que uma criança que usa ordens, Anda com dificuldade, anda né? com dificuldade. Porque eu vejo bastante pessoas com cadeira de roda que trabalham, que É faz... vida normal, gente. São a vida que livres segue. pra- São livres, totalmente Entrar numa livres. faculdade, estudar, trabalhar. E outra, elas se esquecem que uma criança com mielomeningocele desenvolve hidrocefalia. Que a maioria das mortes das crianças por hidrocefalia vem da parada cardiorrespiratória, que a hidro leva a criança à morte. Isso. Então, assim, tem várias coisas para a mãe poder se preocupar, mas elas sempre vão no quê? Andar. Meu filho vai andar? Eu Tem a- a arnoquiária tipo 2 também, que afeta várias coisas na criança. Afeta... Medula ancorada. Enfim, são um monte de coisa, mas o primeiro questionamento dos pais, meu filho vai andar? Mas eu acredito que é por falta de informações das outras questões. Porque, assim que o médico fala assim, eles vão usar a válvula e colocou a válvula pronta, tem perguntas sobre a válvula, tem perguntas sobre outras questões. Mas, às vezes, é muita falta de informação de passar para os pais. Né? É falta de informação. Os médicos, muitas das vezes, não passam essa informação. Será porque eles não passam essa informação? Eu fico me perguntando. Talvez para não deixar os pais mais preocupados. E a Bruna falou uma coisa no outro podcast, que é o mielo, ele tinha que sair com um protocolo. Com um papelzinho de protocolo. Porque mielo não é só andar. Não é só andar. Não é só andar, entendeu? E as pessoas, quando falam mielo, não vai andar. Eu também, quando eu passei em consulta para saber sobre a cirurgia intraútero, né? O exemplo que o médico me deu foi... Porque a cirurgia intraútero, ela também tem risco de vida. Tem. Mas o exemplo que ele deu foi, se você fizer, você tem 80% de chance do seu filho andar.
Se você não fizer, você tem 80% de chance dele não andar. Você escolhe. Aí, naquele momento, eu acreditei que era só aquilo. E depois, aí fiz a cirurgia, nasceu prematuro, antes do tempo. Ou seja, já fiquei na UTI, correndo risco de infecção, outras coisas. E aí depois, indo na consulta com o pediatra, também descobri que tinha a possibilidade da hidrocefalia. Aí, ó. Coisas que não tinham me falado. E aí depois só quando... Já fazia acompanhamento com o urologista, mas só com 3 anos que ele começou um tratamento efetivo. Por que não me falaram desde a gestação que ele ia usar sonda? Por que ficam, sei lá, alimentando a esperança da mãe? Porque, querendo ou não, a mãe ela tem que estar mais preparada para preparar o filho. Igual você falou, a sua mãe, talvez não tinha tanto conhecimento, acesso à informação igual a gente tem hoje, mas ela foi uma mãe muito amorosa, carinhosa, que te deu força. E isso foi importante para você passar pelos desafios. Isso. Agora, hoje em dia, não. É uma pressão. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e aquilo outro. E a mãe acaba se sentindo pressionada e às vezes não consegue passar a força que o filho precisa para passar por esse desafio. Ou então a gente fica tão preocupada com andar, e o filho tá lá com infecção de urina, e o médico tá falando para aumentar a fisioterapia, em vez de pedir um exame de urina. A gente chega no pronto-socorro, se a gente não fala que a criança tem mielo, corre o risco de infecção, o pediatra que tá lá de plantão, ele não vai pedir o exame. Não pede. As mães que tem que pedir. Ou então pede um exame. O cara a fazer o trabalho dele. Ou então pede um exame normalzinho de urina e não pede urocultura. Que precisa saber qual bactéria que é para tratar com o antibiótico certo, porque se fica tomando muito antibiótico, é prejudicial também. Chega uma hora que não faz mais efeito. E aí? Você passa essas informações lá, o povo te procura também, fazendo esses questionamentos, Mari? Sim, bastante. Tanto que, sobre a questão da cirurgia uterina, eles me perguntam bastante sobre essa questão. Será que se eu fazer essa cirurgia, meu filho vai nascer com menos sequelas? Eles falam, mas se fazer a cirurgia da mesma forma que não fez e que fez, tem criança que nasce com a mesma sequela. Eu não consigo entender, mesmo... porque tem o caso da minha amiga, que o filho dela é mielo, e ela fez a cirurgia intraútero. E o Otávio, meu filho, eu não fiz, eu descobri só no parto. E ela passou por todo esse processo cirúrgico, o filho também, e os dois têm o mesmo tipo de lesão de altura e têm as mesmas complicações. Então. Você vê como é que é? E ela Ele fez tem válvula também? Tem válvula também. Porque a única coisa que eu sinto de diferença no Pedro é que ele não tem válvula. Mas assim, também, depois que ele nasceu, eu fiz um tratamento, porque indicaram a válvula, e me deram a opção de um remédio. Aí eu fiz um tratamento com um remédio, um diurético, que ele tem esse acúmulo maior de líquido, que é ARI2, mas ele não precisou da válvula. Mas porque eu também fiquei lá madrugadas e madrugadas, dando Google, lendo artigos sobre esse remédio, sobre esse estudo, para saber se funcionava ou não. E escolhi tentar, mas é difícil, gente. E essa questão da válvula também é outra coisa. Colocou a válvula, o problema está solucionado? Não, porque o corpo pode recusar. A válvula pode entupir, você pode contrair uma meningite, aí tem que para travar a válvula, para tratar a doença, para depois colocar outra válvula, uma coisa assim. Então, assim, gente, a mielo, ela tem um leque de dificuldade. Se a mãe ficar nesse foco do andar, ela realmente vai se lascar, usando o termo exato, que ela vai se lascar, porque não é isso, né? O Otávio, ele colocou a válvula, tá lá, 5 anos, nunca deu problema. Mas ele tem amiguinho que já tá indo pra 6ª válvula na cabeça. Eu já vi muito caso também. Válvula entope a torto e a rodo. Então, quer dizer, gente, a mielo vai muito além do andar. Vai você muito tem que se preocupar, você tem que buscar num todo, né? É informação da questão do médico, que entra a questão da bexiga. Você tem a bexiga, intestino neurogênico? Sim, tem. Tanto que eu vejo muitos casos. Outro dia, eu até questionei com a minha irmã. Falei assim, eu fiquei impressionada. Uma criança de 6 anos morreu por conta do intestino. É claro que morre, já pensou? Por conta houve uma complicação, ele pegou uma infecção intestinal. Uma criança que olhava assim, ó, você não diria que ele tinha mielo. Você olhava a criança perfeitamente. Ou seja, andava, comia, não tinha problema nos pés, os pés normal. Se eu olhava assim, a criança não tinha... Você só sabia que tinha mielo, eu só sabia porque a mãe me falou. Cada cicatriz também se mostrasse nas costas. Mas eu só soube mesmo porque a mãe entrou em contato comigo e falou.
Porque eu olhava pra criança, uma criança perfeitamente. Tanto que ela me acompanha nas duas contas, né? E aí eu acompanho ela no meu pessoal. Aí eu acabei tendo mais acesso à conta dela. Aí eu vendo, quando eu soube que o menino tinha falecido, fiquei assim, meu Deus, como essa criança faleceu? E aí foi quando eu descobri que foi por conta de um problema intestinal. E outra por questão de infecção urinária. Aí eu te pergunto, essa criança, porque não é só o urologista, é o nefrologista também. A criança comer, ela tem que passar com nefro, gastro. tem que passar com gastro, porque por mais que o pediatra passa um laxantezinho, gente, quem cuida dessa parte é o gastro. Para isso que existe o médico de especialidade. Porque enquanto eu tava ali martelando no pediatra, o Otaviano simplesmente ele não fazia o cocô. Ele não fazia, porque tudo que o médico, o pediatra indicava, não funcionava. Eu falei, tá, aí eu fui estudar. Eu falei, meu, quem cuida dessa parte? Eu vi lá, gastro. Eu falei, então o Otávio ele vai começar a passar com gastro. Porque aí fez o sentido das coisas. A vida do Otávio começou a funcionar. Porque o cara estudou para aquilo. Então, se ele direcionou, ele deu um norte, o que fazer com o Otávio. Mesma coisa, tá com muita infecção urinária. Quem cuida dessa parte é o urologista, mas também tem que entrar o nefrologista. É um trabalho de equipe. De equipe. Tanto De que equipe. quem tem mielo tem que ter vários tipos de equipe médica, todas especializadas. cada um gastro, com um nefrologista, urologista, neuropediatra, neurocirurgião, que mais? Às vezes é endocrinologista. É uma equipe. É uma equipe que trabalha junto, né? É uma o que a gente questão tava só. falando. A mãe E- teve o filho com mielo. Olha, mãe, você tá tendo alta, seu filho vai precisar disso futuramente. Tem que direcionar essa mãe. Tem. Dar tem um que norte pra direcionar. ela. Eu sinto uma dor no estômago. Pensa aí, tem vezes que eu, desde mais nova, quando vem muito forte, eu tenho que parar no hospital para tomar remédio. Nossa, mãe. Já fiz tudo que é tipo de exame. Agora trouxe o meu último exame e mostrei aqui para a médica. Eu nunca tinha passado no gastro, foi a primeira vez. E aí foi que a médica falou para mim que provavelmente é por conta da mielo. Porque eu tenho intestino neurogênico, e aí aquela dificuldade de evacuar. E tudo isso é alimentação, porque, como eu disse, né, eu sou uma pessoa muito seletiva em questão de alimentação. Então, assim, eu sinto muita dor. É uma dor tão forte que às vezes chega a faltar o ar. Nossa. E não, já fiz tudo que é exame e não mostra nada. Então, assim, tudo indica que é por conta do intestino neurogênico. Mas o intestino causou no Otávio um refluxo. Por causa do bolo que se formava nele. Que o bolo era tão que nessa que os médicos ficavam prova isso, prova aquilo, foi se criando esse bolo, porque ele não fazia o cocôzinho, que até o ponto de chegou que ele tem refluxo gastroesofágico, né? Por causa dessa constipação forte que ele tinha aí. Ele tinha crise de soluço. E às vezes eu já ouvi alguns casos também de alergia ao glúten. Isso, tem Tem? casos. Tem casos. Que Eu é- mesmo não tenho, né? Mas tem casos de criança ter. Que não pode ficar comendo muita farinha, porque além de atrapalhar no funcionamento do intestino, pode dar o refluxo e ter a alergia ao glúten. Tanto que o médico tirou farinha, tudo que contém, assim, ácido também, eles falaram pra mim evitar, porque para ver se realmente é o intestino. Porque às vezes, tanto que essa dor, ela prejudica, né? É uma dor muito forte, Claro, então... ninguém vive com dor, né, mãe? E aí, agora, hoje, quando a dor vem, eu tomo remédio. Que eu Mas tô você toma tomando, porque remédio pra dor. pra dor. Aí passa. Mas antes eu usava Flitinema e eu não tinha esse problema da dor, tanto que agora que eu tenho. Porque o Sara tirou. Eles dizem que o Flit não era adequado para mim. Isso ia acostumar o meu organismo. E você tá sem nada. Hoje eu tô sem nada. Aí o intestino só funciona quando ele quer. Eu Não pode, né? Então, Tem que fazer E aí, agora- relaxante. e agora tem que voltar lá na rede Sara e ver o que eles vão me indicar, né? Porque aqui eu tô tentando voltar aqui também. Tem que voltar com a gastro, Mari. Com a gastro. É, ela que vai te solicitar ajudar. uma gastro. A gastro também, só que
como foi lá que tirou, aí tem que ver o que eles podem providenciar, né? Porque é tudo junto, uma equipe tem que trabalhar junto, né? No caso. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você na forma adulta, você sofre algum tipo de preconceito ainda? Hoje em dia é menos. É menos? É difícil. Se eu sofro, assim, se caso uma pessoa me tratar de forma preconceituosa, eu não percebo. Eu não Não percebo. percebi ainda. Eu acho que uma das fases, assim, que a gente diminui a questão do preconceito é na fase adulta. Por quê? Porque a gente já sabe quais são os nossos direitos. A gente entende que se a pessoa está tratando você da forma com preconceito, você sabe se defender. E outra coisa, hoje em dia tem um celular para gravar, para denunciar, não é? Verdade. Então, hoje em dia, evita muito. Isso, e sobre a inclusão, você acha, porque a gente se fala muito, as pessoas falam muito sobre inclusão e tudo mais, mas na prática, no seu dia a dia, você vê a inclusão? Muito pouco. Você pode dar alguns exemplos? Gente, Onde você fala, pô, era pra ter inclusão aqui, não tem. na minha cidade mesmo, no banheiro público, não tem um banheiro apropriado para uma pessoa com Acessível, deficiência. não tem. No hospital não tem. Não tem nem sequer um lugar para pessoa com deficiência estar se passando. Não tem um banheiro apropriado. Transporte público Não tem? tem um transporte público apropriado. Nossa, Mari. Não tem. Então, assim, principalmente cidade pequena, eles não fazem o que é o nosso direito. Não faz, não dá a liberdade e o direito da pessoa com deficiência. Na escola, não dão. Hoje em dia tem essa história de monitora, né? Tem. Mas a monitora é especializada para estar cuidando de uma criança com deficiência? Não. Não, a gente falou sobre isso. A monitora sabe cuidar de uma criança, fazer o cateterismo de uma criança que usa sonda? Porque a mãe não tem que estar ali na Porque escola, a mãe né? não tem que estar ali na escola. E nem pode, né? Porque a mãe tem os seus outros deveres de fazer. Mas a monitora que eles colocam hoje em dia não sabe nem fazer o cateterismo de uma criança. Então, eu vejo muita dificuldade. Tem mães que me procuram e falam assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho que parar de trabalhar, tive que parar de trabalhar, eu tive que parar de fazer o almoço em casa, de cuidar da casa para mim ir para a escola junto com o meu filho, para mim fazer Nossa. o cateterismo dela. Que absurdo. Eu vejo bastante. Então, assim, tem muitos lugares, e principalmente em cidade pequena, que eles não dão direito à pessoa com deficiência ter a sua inclusão. Não dão. Nossa, Não Mari. dá um banheiro adaptado. Porque Que é o mínimo, É o né? mínimo. isso, o transporte. onde eu estudei, não tinha banheiro. Desde quando eu comecei, não tinha um banheiro adaptado. Um trocador. Não tinha. Desde quando eu usava fralda, nem um chuveiro para me lavar se caso eu evacuasse e sujasse a roupa, não tinha para me lavar. Nossa, quanta pressão, hein, Mari? Você Então- não ia pra escola. Então pensa aí. Foi um desafio. E hoje em dia ainda que tem tantos jovens, né? Tantas pessoas, porque tem muita gente com deficiência, não só com a mielo, mas tem outras deficiências Doenças que também raras, né? que precisa ter um banheiro adaptado. Não tem. Precisa ter um espacinho ali, né, para esse Precisa. povo. Até mesmo uma praça de alimentação do shopping aí, você vê que o shopping reserva aquele espaço pro cadeirante, ou até mesmo para uma criança com autismo agora. O povo não respeita. Não respeito. Não respeito. Eles vão lá, pegam A uma fila. cadeira da mesa para pôr naquela mesinha que é para o cadeirante, que não tem a Isso. cadeira. Não. Eles vão lá, pegam, eles sentam e você, tipo, que precisa do Passa, espaço. tá olhando e ninguém... Ou nem sequer levanta e sai. Tem a vaga de carro para pessoa com deficiência. Quem respeita? Ninguém. Você chega lá com deficiência, não tem um lugar para você. E mesmo assim, e você ter uma deficiência e colocar o carro na vaga de deficiente, uma pessoa denunciar, se você não tem a carteirinha comprovando Você a tá deficiência, errado. você tá errada. Eu falo Exato. pro Henrique, quando eu Mesmo vejo o carro tendo tá aquele parado, a relatório. primeira coisa que eu vejo é pra ver se tem lá o cartãozinho. É. Aí eu falo, se não tem um cartãozinho, você pode estacionar o carro aqui, ó, bloqueando o dele, porque ele tá errado. Então, Ele tem, o Henrique fica, ai, para de ficar caçando confusão. Eu falei, não, mas é meu direito de estacionar aqui. Se ele tem o Exato. direito, ele tem que posicionar, ó. A plaquinha tá ali pra isso, né? Aí ele acaba procurando outra vaga. Mas por mim, eu estaciono ali, ó. Bem barreirando atrás. ele. Atrás. e outra,
Pensa na dificuldade de tirar essas carteirinhas. Verdade. Não Lá é fácil, difícil? Muito difícil. Eu procurei lá na minha cidade, não tem como Aqui, não, tirar. aqui eu vou ser justa. Aqui é bem fácil. Hoje Aqui tá, é tá pelo fácil? site. É pelo site, você faz. Tira por aqui, Mari. Antigamente, Então eu vou ter que tirar por aqui, porque lá antigamente não. se tinha que ir na prefeitura, né? Levar documentação. Hoje é tudo eletrônico. Online. Lá eles mandam ir no Detran pra tirar essa carteirinha de vaga, né? Ai, que absurdo. E lá não tem. Já fui lá, não tem. Tinha que ir para uma cidade grande que tem os equipamentos lá, diz o homem que falou, né? Para mim, tá tirando essa carteirinha. E aí você mora na cidade pequena. Quando você vai para cidade grande? Né? Que tem maior recurso. Que é praticamente sempre, Que né? é, Quem que é mais precisa longe, bem usar- mais longe da onde a gente mora. Então, Quando eu falo que a pessoa com deficiência não é vista, não é lembrada, o povo ainda fala, imagina. Fala, amiga, você tá em São Paulo. Se São Paulo tá assim, difícil, Imagina o pensa interior. lá pensa. pro povo lá do interior. É aí que eles não são vistos e lembrados mesmo. Não tem somos, voz. não temos voz. Mas eles têm você, Mari. Como- Pode pôr a boca no hoje- trombone, amiga. Hoje eu quero, por isso que eu trabalho bastante na página, até hoje eu não desisti, porque eu tenho vontade de mudar, Tem que procurar a prefeitura, mudar Mari, o da sua pensamento das cidade. pessoas, porque na minha cidade tem muitas pessoas com deficiência, só que eu não conheço nem a metade, nem a metade. Então, assim, e o direito nosso? São A muitos. gente não tem direito nem de... Porque minha cidade é uma cidade de turismo. Não tem um lugar adaptado para uma pessoa com deficiência poder ir passear num ponto turismo. Não tem. Uma pessoa com deficiência que tem vontade de conhecer a cachoeira, de ir lá, né? De se banhar naquele ponto turismo. Não tem adaptação para Não pessoa tem com uma trilha deficiência. adaptada Não, ali. não Não, tem. um suporte. E isso aí eu pude vivenciar. Não A tem. gente viajou para Paraty e tem o centro histórico lá. A gente entende que é patrimônio, é isso, que é aquilo. Mas, meu, um cadeirante não entra lá dentro, entra. porque as ruas são todas de pedra. Mas eu falei assim, não pode se criar aqui na lateral fazer um acessível aqui para os cadeirantes? Porque Igual tem a ciclovia, né? igual tem a Isso. ciclovia, porque eu senti na pele com o Otávio. O Otávio com andador, né? Tava com andador. Nem com andador consegue andar lá, porque é umas pedras assim, sabe? Quer dizer, Eu a com a pessoa que órtese. tem deficiência, você não anda lá. Eu com a órtese Porque é na minha tudo- cidade eu não ando. Aí eu Porque falo, gente, machuca. custa apanhar uma pistinha aqui retinha pro povo entrar e conhecer o centro Uhum. histórico, porque não conhece, Ju. Não tem como cadeirante. Só de charrete. Dá rolê de charrete lá, você paga e vai dar um E rolê de vai. charrete. Mas Aí você tem que alugar charrete o dia inteiro, né? o dia pra ficar inteiro conhecendo pra os conhecer, lugares. porque, meu, não tem Absurdo. acessibilidade Não dentro tem. de uma cidade que é tão turística, tão visitada. As pessoas com deficiência não têm o direito de entrar lá dentro e Não conhecer. Aonde eu moro também não. Você olha assim, não tem adaptação. É porque é o que a Mari falou no começo, né? Eles acham que a pessoa com deficiência tem que ficar dentro de casa. Isso. Se tranca na sua casa Se e fica tranca, lá. fica E não lá. é assim. Você não tem direito de conhecer até os seus pontos de turismo, até os seus lugares aqui da sua própria cidade. Porque, assim, eu mesmo, quando eu ando com a órtese na minha cidade, eu chego em casa e meus pés estão todos machucados. Por quê? O asfalto é pedra, aquelas... Cansativo. Isso. Aconteceu um Não tem episódio adaptação. comigo, numa loja aí de departamento bem grande aí. Eu tava na fila preferencial, né, pra poder passar, e a moça na fila do preferencial, a atendente, tava vendendo cartão. Teoricamente, a preferencial é pra ir rápido, né? Isso. Ops, vambora, né? Não, ela- Oferece o cartão, a pessoa quer, vai lá com fulaninho, eu vou agilizar Isso aqui. foi o que eu falei, não. E a mulher lá, 30 minutos. E a mulher insistiu, não, vou fazer o cartão, não, porque não sei o quê. Aí eu fui fazer um questionamento. Aí a moça pegou e falou, não, vem aqui que eu atendo a senhora. Aí uma que tava atrás falou assim, eu não sei pra que sai com a criança pra rua. O Henrique ouviu. Ah, menino. O Henrique começou, fez um tumulto lá. E com toda razão. Como que a Com pessoa certeza. olha e fala, por que eu saí com meu filho com deficiência no shopping? Eu estava no shopping. A mulher simplesmente ela achou que eu estava errada por estar questionando os direitos do meu filho fazer valer. Porque a empresa pode vender cartão a qualquer momento, mas não naquele caixa ali.
né? E se tem uma criança com autismo, o fluxo tem que ser rápido ali. Com E não, certeza. a mulher falando que eu estava errada, que eu estava exigindo demais, que teoricamente eu não tinha que estar ali com o meu filho, que eu tinha que estar em casa, teoricamente, fazer isso. Então, assim, gerou toda uma situação, sabe? Um constrangimento, meu esposo ficou super brabo com a mulher, falou um monte, mas assim, pô, acho que Com aquela. razão. Meu marido falou, você que não tinha que sair de casa. Com certeza. Como que a gente vive, no tempo que a gente vive hoje, gente, uma pessoa falar isso? E não é só essa pessoa que pensa nisso, não. É Muitas, Nossa, né, eu fiquei muitas. tão chateada. Foi a primeira vez que eu fiquei chateada assim É. com alguma coisa relacionada ao Otávio. Eu, quando eu vou pegar a fila mesmo, eu já vou na fila de prioridade. Com certeza. Não vou ficar em É fila. teu direito. E aí já aconteceu de pessoas virar assim, foi ter uma mulher, moça, a fila é aquela da Leão. E pensa numa fila grande. Olha, você com essa cara de princesa falar, não tem nada, tá fazendo o que aqui? Aí eu peguei minha carteirinha, né, que eu tenho a carteirinha de deficiente. Aí eu falei assim pra ela, pois eu não pego não, sou pessoa com deficiência. A mulher olhou assim pra mim toda sem graça e desculpa. Foi lá, passou o que eu tinha de fazer. Mas é assim, a pessoa tem hora que questiona muito da gente pegar a fila. Quem olha assim não percebe que eu tenho uma deficiência. Só quando eu ando, né, que vê a dificuldade, ou se reparar bastante nos meus pés. Se eu tiver com óculos, ninguém percebe. Porque com óculos eu ando bem melhor, né? Não puxo da pena. Mas é assim, de vez em quando as pessoas questionam porque eu pego a prioridade. Mas é um direito meu. É um direito nosso, né? No caso. E te olham torto, Mari, na rua? Você percebe? Assim, pelo jeito de andar ou algo assim? Você percebe essa discriminação, preconceito nos olhares? Já aconteceu. Hoje são poucos, né? Mas ainda tem. A gente percebe. Você se incomoda? Você se fere com isso? Ou você já tá blindada? Sabe, eu não reparava, eu não sabia a forma que eu andava. Aí eu fazendo caminhada uma vez, né? E aí o sol bateu assim, não era sol quente, mas bateu a sombra. Aí eu fui olhar pra sombra, e eu olhando como é que eu andava. Eu pensei assim, caramba, eu ando desse jeito? Eu não sabia que eu andava desse jeito. Eu olhava assim, eu falei, caramba, eu não sabia que eu andava. Aí eu fiquei tão triste, na hora assim, eu fiquei tão triste, nossa, eu ando desse jeito. E aí eu virei assim pra minha irmã e falei assim, eu não sabia que eu andava daquele jeito, desse jeito que eu ando, não. Aí a minha irmã olhou assim pra mim, tá doida, Eu falei assim, não, é que hoje fazendo uma caminhada, eu vi na sombra, eu vi a forma que eu andava e eu ando desse jeito mesmo. Ainda comparei com uma pessoa que eu conhecia, eu falei assim, eu ando igual ele. Aí a minha irmã falou assim, anda, mas você não deve ligar. Então assim, tem hora que eu esqueço da forma que eu ando. Pra mim eu tô andando normal. Eu não percebo Porque que... é o seu Mari, é normal, normal. né, é o meu Mari? normal. Exato. Sabe? Normal. Eu ando assim, eu falo assim, eu tô andando igual todo mundo. No meu pensamento, eu tô andando igual todo mundo. Não Ninguém vejo é igual a dificuldade. ninguém, né? Todo mundo tem um diferente. Eu não percebo a dificuldade que eu ando. Se eu perceber a dificuldade que eu ando, pode saber que houve alguma coisa assim, ou o calçado tá me machucando. Mas a não ser, eu não percebo. Ô Mari, e os seus irmãos, os seus pais, eles já entraram em alguma briga pra te defender, assim, de alguém que falou alguma coisa? Principalmente o meu pai. Nossa, meu pai já entrou em várias confusões. Verdade. Cacete neles. Ele, quando fala assim, é o meu direito, ele vai atrás. Tá Ele certo. já brigou na questão de saúde, ele já discutiu na escola, questão da escola também, ele já discutiu. Quando aconteceu aquela questão da fralda, você contou pra ele? Não, eu não contei. Ele só Escondeu. ficou sabendo depois. Muita coisa a Mas- Mari escondeu, né, Ah, Mari? Muita Mari, coisa eu é. escondia. Às vezes que eu falava, né? Mas dependendo da ocasião, da coisa. Tinha vez que não era eu que falava, as pessoas chegavam, ó, aconteceu isso e isso com a Mariana. Mas pra quê? Era só pra ver a confusão. É, o cabaré tava armado. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa assim que ele tem aquele entendimento do direito da pessoa. E aí ele sempre buscou o meu direito. Tá certo. Certíssimo. Ele sempre brigou com a questão do meu medicamento. Mesmo quando faltava, tanto que quando eu entrei em um processo agora, o ano passado, se eu não me engano foi o ano passado, na justiça, na secretaria fornecer todo o medicamento meu, ele estava comigo. E aí ele chegou e falou, olha, se vocês não providenciar, eu vou
brigar onde for preciso, mas eu quero o direito da minha filha sendo cumprido. E os meus irmãos do mesmo jeito, sabe? Eles sempre me defenderam. Eu sempre fui uma menina que eles me carregaram bastante, festa, movimento. Porque na zona rural as festas, cavalgada, essas coisas assim. E eles sempre me carregaram, sempre me levaram. E eles sempre me defendiam. Se houvesse assim uma pessoa, se fosse um olhar ou um jeito de me tratar mal, eles Na hora. Não, Aí é pra cima. ia pra cima. E hoje você leva uma vida social assim com tranquilidade. Você vai pra Tranquilidade, barzinho, você vai pra vou. balada, Sim. você fica também, Mari? Oxe, eu Tá bem resolvida. tô bem resolvida. Mas Hoje, depois desse namoradinho dos 18, você chegou a namorar mais vezes? já sim. E deu certo? Nessa fase você usava fralda, contou, a pessoa Sim, aceitou? de boa. Só não deu certo o relacionamento. Mas por outros motivos, não Por outros relacionado à motivos, não. deficiência. Isso, Nossa, que bacana. Já, mas isso aí é igual, tipo assim, né? A gente aprende com o que acontece, né? Eu passei por muitos momentos difíceis, sim, mas eu aprendi muito com eles. A gente aprende com as nossas dificuldades, a gente aprende com as nossas limitações. E o bom é que você soube resignificar toda essa sua situação difícil, né? Que você Isso. tinha tudo pra estar com uma depressão, atentar contra a própria vida, né, Ju? Até mesmo na situação, quantas coisas você não guardou pra si, não pôde compartilhar, né? Não Só pude. era você e Deus Eu e naquele Deus. momento, né? Então, se você fez pra dar certo, sendo que você tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo. Acho muito bonito essa parte da sua história, né? Muito emocionante, digamos assim. Eu fiquei assim, eu fiquei um pouco chocada mediante toda a situação, né? Mas também feliz, porque pode dar certo, a pessoa pode fazer dar certo, né? Com certeza. Eu falo muito para as pessoas, principalmente aqueles jovens que estavam vivendo naquele momento de ansiedade. Eu converso muito com as mães também. Eu falo para elas: olha, eu sei que o momento está sendo difícil, mas vocês têm certeza que o momento de vitória vai vir. Porque Amém. todos nós passamos por luta. Todos nós passamos por alguma dificuldade na vida. Eu passei, vocês passaram. Pode vir mais outras dificuldades. Com certeza vão vir. Umas mais pequenas do que as outras, né? Que já passou. Mas sempre aparece. A gente tem que estar preparado. Hoje eu estou preparada para tudo. Pode vir que a Mari encara. Eu entendo as questões da Mielo. Eu sei que hoje tá tudo bem comigo, mas depois pode vir alguma complicação, porque a gente sabe que a Mielo é uma caixinha de surpresa. Pode ser que eu vou viver o restante da minha vida mais sem nenhuma dificuldade, mas pode ser que vão vir outras por aí. Mas a gente tem que estar preparado e pronto para isso, para melhorar, para lutar, para buscar o melhor para si mesma. Eu mesma busco o melhor para mim hoje. O que eu vivi antes, hoje eu estou preparada para me defender. Se hoje eu passar por uma questão de preconceito, hoje eu já sei o que eu devo fazer, o que eu devo falar, o que eu devo lutar, né? Porque eu sei que é crime. Hoje eu sei que se eu fazer uma denúncia, se eu gravar, igual eu mostrei aqui, né? Se a gente gravar, a gente tem voz. Porque a maioria das coisas que acontece, se a gente falar, às vezes não tem prova. Não tem voz. Mas se a gente gravar e mostrar, muita gente vê e sabe que é o nosso direito. Tem que gravar e ligar pra polícia Isso, na hora. chama, Pra prender a polícia. A Com pessoa. certeza. Mari, sabe uma coisa que me marcou muito? Foi que você disse que tá pronta, né? Mas você falou que nasce pronta. Que a pessoa Isso. com deficiência, ela nasce pronta. Isso me marcou muito. Foi Porque eu forte. percebo no Pedro que, às vezes... Pode falar, amiga. A gente tem muito medo. Né? Tipo, como vai ser na escola? Nossa, muito difícil ouvir tudo isso hoje. Muito difícil. E eu sei que ele não tá livre de passar disso. Então isso me preocupa. Mas ver que, assim,
apesar de tudo isso, eu vejo isso nele, que ele tá preparado. Preparada. Que ele leva tudo com humor, assim como você levou. Não, ai, vou dar risada da situação, mas assim, Não. com uma força, uma alegria, uma vontade. Como você sempre disse, eu fui curiosa, eu queria saber, eu queria ir pra escola. Ele também quer. Então, a hora que você falou, ai, eu nasci pronta, eu falei, é isso. Eles nascem. Eles nascem pronta, é uma caixinha de surpresa, assim, Nasce que pronto. parece que só floresce, só floresce, só floresce. Às vezes a gente pergunta, será que meu filho vai passar por essa situação que eu contei Toda aqui? vez. Todas as mães se perguntam, muitas mães vão nos perguntar depois, assim, será que meu filho vai passar pelo mesmo que você passou? Porque tomara que não. Mas se eles passarem, vocês estão entendendo hoje, vocês sabem que já ocorreu com outras pessoas, vocês sabem a diferença que vocês podem mudar. Conversando com seus filhos, procurando mostrar para ele, filho, se isso acontecer com você, fala comigo. É, o que Eu falo não com o Otávio falava. desde pequeno. Que nem eu disse, eu não contava para minha mãe, porque eu sabia a questão da saúde dela. Mas eu aprendi a me defender. E muitas crianças que foram abandonadas pelos seus pais, eu já cheguei dormir à noite vendo crianças que foram abandonadas pelos seus pais, tanto pela mãe como pelo pai. Eu conversei com um rapaz, ele estava vivendo uma vida difícil para ele, porque é um rapaz que está sendo criado pela avó e nunca teve o apoio do pai e nem da mãe. Pensa aí o quanto esse menino é vitorioso. E aí ele conversava, falava assim, Mari, eu tenho vontade disso, mas as minhas limitações, porque ele tinha uma dificuldade de andar mais difícil que a minha, né? E aí ele questionava muito porque ele usava fralda. E aí eu falava assim pra ele, eu perdi o contato com ele, né? Mas quando eu tinha um contato com ele, eu conversava bastante com ele, falava assim, olha, você nunca deve baixar sua cabeça. Da mesma forma que eu consegui, você vai conseguir. E não vai ser porque você não tá com seu pai, não vai ser porque você tá sem sua mãe, mas você tem sua avó. Você tem alguém do seu lado. Já aconteceu, poucos dias mesmo, uma mulher entrou em contato comigo. Eu adotei uma criança com ela. Ela adotou, ela Nossa. tirou da adoção uma criança com ela e pegou pra si, né? É meu filho. Quantas histórias, hein, Mari? E, nossa, eu Ela deve aprendi, sabe? Falar pra vocês, eu aprendi muito a viver minha vida e lutar mais através da página. Porque são histórias, são pessoas que contam a sua vida, e mostram, me mandam foto. Teve pessoas que me mandam, olha o tanto que você me ajudou quando eu mais precisei. Olha a minha princesa, olha o meu príncipe. E me manda foto da criança. Né? Isso é gratificante demais. Demais, demais mesmo. Eu olho para aquelas crianças e eu falo assim, como Deus é bom. São pessoas maravilhosas que vão transformar o nosso mundo para melhor. Porque certeza. pessoas com deficiência, eles vão mostrar para o mundo que eles são capazes. E é isso que eu falo para as mães. Não limite seus filhos. Porque tem muitas mães que acham que por eles terem uma deficiência, eles limitam. Falam, não deixa. Eu nunca vou deixar meu filho nem sequer lavar um prato bem na casa. Olha. Porque ele tem uma deficiência por conta disso. Porque tem pessoas que limitam seus A limitação tá na mente, filhos. né? Isso. E aí eu falo, não faz isso. Porque crianças com deficiência, a deficiência dele não atrapalha em nada. Teve jovem já na adolescência que eu ensinei a fazer o cateterismo. Ela fala assim, eu queria ser independente, mas a minha mãe não deixa. Elas têm medo de deixar eu fazer o cateterismo. Me ensina. Me ligou, conversei com ela, expliquei, faz assim, assim. Expliquei para elas como deveria fazer o cateterismo. Depois, a menina me ligando. Hoje eu fiz o primeiro cateterismo sozinha, sem minha mãe. Ai, que maravilha. Isso é tão bom. Eu falo, vocês não deixam os seus pais. Eu falo muito, principalmente para os adolescentes. Não deixem seus pais limitarem vocês. Porque vocês podem. Podem tudo. Então, eu falo para vocês, não limite os filhos de vocês. Deixa eles fazer o que vir na mente. Deixa eles ser livre.
Porque é a gente sendo livre que a gente consegue se defender, a gente sendo livre que a gente consegue vencer as etapas da vida. É assim que a gente consegue, dependendo se a criança tem aquela dificuldade de andar, tem aquela dificuldade de falar ou de aprendizagem. Ah, mas meu filho tem dificuldade de ler, mas deixa ele chegar ao ponto dele, porque ele conhece, nós conhecemos aonde nós podemos ir. Exatamente. É igual eu falei, eu deito, assim que eu termino de fazer algo em casa, eu deito um pouquinho, porque eu sei que se eu continuar teimando e fazendo as coisas, a minha coluna vai doer depois. Então, o que eu faço? Olha as crianças de vocês, eles já conhecem isso aí, eles já têm na mente deles que eles têm que descansar um pouco. Nossa, Então, é assim, a gente já nasce preparado, mas o problema é que às vezes as pessoas nos limitam e a gente acostuma, né? Porque com as limitações que as pessoas nos limitam. Nossa. Mari, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem vontade de casar, ter filho? Como que funciona meu você, maior Mari, sonho. mulher? O meu maior sonho, eu falo assim, às vezes eu não encontro alguém para casar. Não sei, mas eu peço a Deus, né, para me encontrar. Mas o meu maior sonho, meu maior objetivo é ser mãe. Eu falo, sempre falei, tanto que quando os médicos me ofereceram a cirurgia para me sair das fraldas, quando eu era mais nova, eu perguntava, doutor, vai me limitar de eu ser mãe? Tem essa possibilidade? Aí eles falam, tem. Aí eu falo, não faço. Não faço, porque esse é o meu sonho. Eu sempre tive esse sonho Ser mãe, de né? ser mãe. E você não carrega aquele tabu pensando, eu posso ter uma criança com mielomeningocele porque eu tive mielomeningocele? Eu penso nessa questão, mas eu falo assim, e se eu tive a capacidade de me preparar com as minhas limitações, ele também vai estar. E ter uma mãe E duas vezes, né? Porque ele já vai nascer preparado, ainda vai ter uma mãe preparada. Isso, Que vai... é isso que eu penso, porque assim, e se não, claro que a gente não quer ter um filho com deficiência. Porque sabe a dificuldade, E né? a gente sabe o que tá por vir, o que vão vir. Mas se isso ocorrer, eu vou estar preparada e vou preparar ele para o mundo. Mas com certeza Deus vai preparar um bom esposo, excelentes Amém. filhos para Amém. você, né? Amém. Porque a gente serve um Deus que tudo pode, Isso tudo vê, Ele mesmo. conhece o desejo do nosso coração. Então, com certeza, se for bom para nós, o Senhor vai realizar o desejo do Vai nosso sim, com coração, fé em Deus. né? Amém. Com Amém. certeza, né? Amém. Ô Mari, pra gente poder encerrar esse nosso bate-papo, você quer deixar alguma mensagem pra mãe ou alguma pessoa que tem um familiar com deficiência? Eu já falo na página, para Deus nada é impossível. É igual na frase, eu costumo dizer, né? Tem na minha blusa que eu fiz da arte, né? Eu acabei não trazendo da Bahia, mas na frase está escrito, diagnóstico não é destino. Eu tive um diagnóstico de que eu não ia andar, eu tive um diagnóstico para me morrer em casa, né? Que foi Isso. assim que o médico falou. E eu tive um diagnóstico de pessoas dizerem que eu não tinha capacidade de ser alguém na vida, e Deus me trouxe a capacidade. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Porque o diagnóstico não só vem do médico. O diagnóstico vem de outras pessoas também, de outras pessoas trazendo palavras negativas, mas o maior diagnóstico que vem é aquela de Deus, que para ele nada é impossível. Então, nenhuma limitação, nenhuma dificuldade vai fazer você desistir. Não desista, porque tudo pode ocorrer, tudo pode acontecer. E nós seguimos um Deus de milagre. E eu sempre falo para as pessoas, confie em Deus, porque Ele tudo pode. É Com isso. certeza. Mari, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Quero dizer que eu e a Ju estamos extremamente felizes em ter você aqui. Sua história foi muito importante, não só para mim e para a Ju, eu creio que vai ser para muitas mães, né, que vão poder presenciar, ver esse podcast. Eu acredito que vai mudar muitas coisas, né? Até mesmo para aquelas pessoas que têm preconceito, que consiga ver esse vídeo e consegue se tornar uma pessoa diferente, né? Consiga aí transmitir o que realmente o ser humano tem que passar, que é o amor, é o afeto e, acima de tudo, o respeito, né? Com as diferenças, né? E eu agradeço vocês pelo convite, por estar aqui, né?
eu não esperava. Foi uma surpresa tanto. Foi uma surpresa tanto. Fiquei tão feliz. E agradeço de coração mesmo por vocês estão aqui, por vocês também juntarem a nós nessa causa. E nunca desistir, né? Vamos falar sobre os nossos direitos, vamos falar o que a gente pode alcançar na vida. Vamos levar informação, né? Vamos levar importa. informações para as pessoas e vamos deixar as pessoas atualizadas, né? Porque falta muitas pessoas ter informações ainda. Com certeza, eu muitas acredito pessoas. que não só esse podcast, mas esse episódio desse podcast, eu acredito que vários outros que a gente gravou e que muitos outros que vão por vir, vai ajudar muitas pessoas, Vai, Mari. sim. Com Exato. certeza, vão sim. Vai ajudar. Vocês são muito abençoados e que Deus continue abençoando grandemente vocês. Amém. Amém. E essa benção aí também tem tudo a ver também, Mari, com os nossos apoiadores, né? Então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento à KVM Audiovisual, ao Vitor Estúdio Barber, a Barretos Distribuidora e a Padaria Rosa de Saron. Porque sem vocês esse podcast também não aconteceria, né? É sempre importante frisar e sempre agradecer, né? Porque são poucas as pessoas, são poucas as empresas que apoiam esse projeto que visa ajudar a pessoa com deficiência. Então, assim, quando a gente encontra essas empresas, a gente tem que enaltecer mesmo, Isso. glorificar de pé, né? Que prosperem cada vez mais, porque isso aqui é uma causa abençoada. Então, assim, eu acredito que quem colocar a mão também vai ser abençoado junto. Amém. Então, todo o meu agradecimento a vocês que apoiam o nosso podcast. E até o próximo episódio. Até. É isso? Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus.